Lançada em 2021, Cidade Invisível é a nova aposta original da Netflix que lança o Brasil para o mercado de consumo mundial. Uma mistura de deuses americanos com Equinox, a trama acompanha um policial ambiental que topa com entidades tidas como lendas aqui no Brasil ou até histórias infantis. Com argumentos de Rafael Dracon e Carolina Munhoz, produzida por Carlos Saldanha, a série mantém uma qualidade de produção acima da média e está chamando a atenção não apenas aqui no país, como através do mundo. Mas será que a gente gostou de tudo? Será que o folclore foi bem adaptado? Exploramos o rico conteúdo da série logo depois dos recadinhos. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial. Muitos mistérios ululantes e questões da vida, do cotidiano. Afinal de contas, falar sobre mistérios é falar sobre a gente, né? O nosso reflexo nesse espelho muito doido que é o Mundo Freak. Gente, primeiramente agradecer muitíssimo a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. A gente agradece demais para você que simplesmente está escutando a gente agora no Spotify ou para você que nos apoia financeiramente pelos outros projetos, né? O Criptologia, Popular e por aí vai. E galera, vai ter muita coisa bacana estreando esse ano. Vocês não têm ideia. O quanto tá sendo um sacrifício, né? Um sacrifício muito gostoso, obviamente, né? A gente sentar pra gravar, porque tem tanta coisa acontecendo na semana, tanta reunião, tanto planejamento, que a gente tá sem tempo. E às vezes a gente fala, meu Deus, tem uma reunião e tal. E vamos gravar, que pelo menos a gente fica feliz. A gente entra em contato aí com o nosso público. E é algo que a gente sempre gosta, né? Os temas que ficam sempre fazendo a gente arrancar os cabelos, tentando descobrir, afinal de contas, o que está acontecendo com o mundo, com o universo à nossa volta, né? Aproveitando que você tá aí no seu celular, eu sei, para agora. Para de mexer no Twitter, para de falar sobre paredão, vem comigo agora. Coloca aí, ó, sabe o search, esse íconezinho da lupinha? Coloca aí, ó, você que tá no Twitter, ó, @mundo_freak. Lá você acompanha nossas conversas e threads sobre os episódios do Mundo Freak e que as pessoas estão falando sobre o programa, né? Além, é claro, de várias interações que a gente faz e tal, é muito divertido e mais divertido ainda pra você que tá aí, ó, corredor, eu sei que você tá fazendo, eu sei aí que você tá nesse momento curtindo aquela fotinha de 2018 do crush da crush, eu sei que você tá fazendo isso, pode mandar aquela mensagem. Eu sei que você tá mandando aquele foguinho no Stories. Eu tô sabendo que você tá fazendo agora. Olha, ó. Antes que você faça alguma besteira, antes de você mande mensagem pra aquele ex, você vai fazer agora no Instagram. Você vai pra @mundofreak, esse sem underline, tudo junto. Você consegue aí achar o nosso... Cara, o nosso Instagram tá bombando. Tem resenhas bacaníssimas da Jay. A gente tem o programa do sábado do Lucas e da Ivy, a sua namolinda, que também tá bombando, indicando só filmes escabrosos de terror aí pra vocês. A gente tem toda quarta-feira live do Aconteceu no Insta, onde pessoas mandam histórias escabrosas e cara, Instagram tá com conteúdo muito alinhadinho, muito perfeitinho. Então aproveite e siga a gente. Olá, eu sou Rafael Jacaúna, o believer oficial do Mundo Freak. Estou aqui para lhe convidar, fazer uma proposta. Que tal você conhecer uma nova plataforma, uma plataforma de streamer, para jogar um RPG com a gente lá no meu canal na Twitch, Jaca Freak. É bem fácil lembrar, Jaca com Mundo Freak, Jaca Freak. Se você ainda não conhece, não fique de preconceito, não acho que é uma plataforma só de jovens, é de todos e todas. Estamos lá jogando vários joguinhos aleatórios e principalmente RPG às quartas, sábados e domingos. Quarta-feira jogamos Tormenta 20, aquele estilão bem D&D, bem caverna, exploração, mundo fantástico. Sábados, Vampiro a Máscara e domingo, sempre um jogo one shot diferente, com grupos diferentes em cada jogo. Então, à noite, entre 7h30 e 8 horas, começamos as lives. Apareça e pare de preconceito, porque a Twitch não é o demônio!
E, gente, lembrando a todos que ainda estamos no momento de seleção dos pauteiros e vai durar até fevereiro, gente. Acabou fevereiro, acabou. Você tem que mandar até fevereiro. Então, a gente já tá na metade. Você que tá escutando isso, talvez escute até outra semana. Isso só é válido pro fevereiro de 2021. Siga e preencha o formulário. Veja as regras da pauta que eu já falei aqui. Nos episódios passados eu falei um pouquinho. Pauta de 3 a 5 páginas. Escolher um tema, colocar nome bonitinho e tal. As regras estarão aí no post desse episódio. Vou pedir pra minha queridíssima produtora Anandinha colocar aí pra gente. Então é isso, gente. Eu estou muito feliz com vocês estando aqui. Os nossos episódios estão cada vez melhores de audiência. Os nossos números estão bem legais. E a gente queria muito agradecer por isso, né? Porque você, meu querido, minha querida, meus queridos, minhas queridas, vocês estão aí contribuindo para a nação ser cada vez mais freak de maneira positiva e entrar aqui também nas discussões e nas coisas. Eu sei que vocês adoram. Um grande muito obrigado para todos vocês. E bora para esse episódio que ficou fantástico. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje nós vamos adentrar na mata fechada para descobrir, afinal de contas, qual é a cara que nós projetamos dentro da nossa cultura. Parece uma abertura muito bonita, mas com toda certeza já estou me perdendo. Então, para não me perder mais nessa mata fechada, antes que o Curupira pegue a mim, eu sou Andrei Fernandes e estou aqui com um timaço de pessoas, os Vingadores do Folclore Nacional. Olha, agora levantei a bola de vocês. Agora ficou bom, hein? Ficou. E temos aqui, para me ajudar, a nossa queridíssima... Vamos descobrir, afinal de contas, quais são as questões físicas com relação ao Curupira. O quanto de graus Celsius ele precisa para queimar a floresta inteira com o caçador junto. Jay. E o mais impressionante é como ele consegue correr naquela velocidade com os pés virados. Essa conta eu quero fazer. E temos aqui também, já é um convidado já de longa data aqui do Mundo Freak Confidencial. Qualquer tema de folclore. A gente sugere que a gente vai gravar sobre folclore, mas tem que ter o Andriane. Se não tiver Andriane, eu não quero escutar. Não vai ter, porque agora vou expulsar aí da chamada. Agora fiquei puto. Com esse feedback aí de você. Mentira. Andreoli tá aqui. E aí, Andreoli, tudo bem? E aí, gente? Pois é, Andrei, a voz do folclore... Não, como é que é? A voz do povo é a voz do folclore, meu filho. O povo pediu e aqui estou. E temos aqui duas convidadas maravilhosas. Duas Iaras com suas vozes lindas para encantar o ouvinte do Mundo Freak. Temos aqui ela, nossa correspondente jornalística da cultura pop, Fernanda Talarico. Tudo bem? Oi, eu sou Fernanda Talarico, eu sou bacharel em Relações Internacionais e repórter de entretenimento, trabalho no Jovem Nerd, Nerd Bunker, e agora estou aqui para poder dar o meu pitaco sobre cultura pop e séries, enfim, que daí é um mundo que eu manjo. E aí eu vim nesse maravilhoso Mundo Freak, queria agradecer, muito obrigada. Prazer imenso. Primeiro, estar no Mundo Freak já é uma coisa maravilhosa pra mim, sou fã. E estar com essa galera é incrível, não é mesmo? A Samela, a Jay, Andrioli e, claro, você, que esse host maravilhoso que vive no meu coração. Muito obrigada. Olha, aí já sabe quem puxar o saco. Aí a pessoa já tem meio caminho andado. E temos aqui uma convidada, manauara, Samela Hidalgo. Por favor, se apresente pro nosso ouvinte. Hello, eu sou a Samela, editora de quadrinhos, e eu tô aqui diretamente do calor da floresta amazônica na cidade de Manaus pra o Mundo Freak. Vim aqui falar com vocês. Tá faltando uma manauara no Mundo Freak, já falo logo. Tá faltando uma representatividade aqui nesse Mundo Freak. Galera do Norte aí, muito bem representada. Gente, folclore, né? É uma coisa legal. Eu, particularmente, sou muito fã. Eu era aquelas crianças... Acho que eu já devo ter contado essa história aqui no Mundo Freak. Eu era daquelas crianças apaixonadas por monstro, dinossauro. Criança clichê, né? Aquela criança chata, melequenta. Era eu ali. E eu gostava muito de folclore. Eu pegava aquelas enciclopédias bem basicazinhas de escola. Aí eu ia pro folclore. Aí eu ficava vendo, nossa, que legal. Porque tinha uns monstros, né? Tinha essas coisas legais. Mas o folclore não se resume a isso, né? O folclore é história, cultura de um povo completo, né? Com todas as suas crenças, crendices, né? O seu modo de vida, seu estilo
de vida, né? A forma como vê o mundo, né? A forma como interpreta o mundo, né? Com toda a sua riqueza e toda a sua complexidade, né? Que muitas vezes até são banalizadas por pessoas que não entendem essa riqueza, né? E aqui no Mundo Freak a gente sempre lutou pra, enfim, pra deixar bem claro que a nossa posição é que a gente, às vezes a pessoa acha, não, porque é a pessoa atrasada e tal. Não, nada a ver. Isso é bobagem, bobeira. E isso significa muito pra muita gente, né? E aí a gente tem a ficção como uma poderosa ferramenta, como se fosse um grande amplificador da nossa cultura, né? É claro que, enfim, como uma lupa também, né? A gente vai escolher focar em pontos, né? Eu, por exemplo, como criador, faço isso de vez em quando. A gente, quando quer contar uma história, a gente vai focar no ponto específico onde que aquilo é interessante pra nossa história. Muitas vezes, algumas coisas vão ficar de fora. Mas eu gostaria de perguntar, Andreoli, a minha abertura tá boa ou eu tô passando vergonha aqui? Você tá certíssimo. Acho que a coisa principal da gente lembrar é isso, né? É que folclore não são só mitos e lendas. O pessoal confunde porque, sei lá, quando a gente vai... Muita gente me fala isso, né? Na minha escola a gente só falava em folclore no 22 de agosto e aí era desenhando saci, pintando mula sem cabeça, fazendo recorte em garrafa PET pra fazer um curupira verde ali. Como é? Um dolinho curupira? Que? Isso aí. Pega, faz os recortes, assim. É aquele horror. As buscas que o pessoal faz, eu sempre acompanho, né, pra ver o que se tá buscando ali no Google no mês de agosto, é sucesso. É brinquedos recicláveis, folclore, tipo top, número 1. As pessoas adoram isso. E essa é mais ou menos a noção básica ali que muita gente tem. Só que isso é muito insuficiente, né? Pensar folclore é pensar modos de sentir, pensar e agir de um povo, que caracterizam sua identidade e que são transmitidos pela tradição. Isso não é o Andreoli que está falando, isso tá já na nossa primeira carta do folclore, que está completando 70 anos agora em 2021. Então isso é fundamentado e foi repetido por todos os folcloristas que ali subscreveram, de Cecília Meirelles, a Câmara Cascudo, de Edson Carneiro, baiano, negro, pesquisador de folclore afro, a aqueles que são, claro... que às vezes tem gente que fala assim, nossa, todo folclorista é racista. Porra, gente, os caras do começo do século XX, muita gente é racista, lógico, né? Mas tínhamos muita gente pensando e criando naquele momento. Então, quando a gente tem essa dimensão e entende que quando tá falando de folclore, tá falando de prato típico também, tá falando de medicina popular também, tá falando de artesanato, e que artesanato não é inferior à arte, mas é uma prática identitária de arte, né? Aí a gente vai entendendo que é muito mais do que isso. E eu não tô com isso menosprezando mitos e lendas, não, pelo amor de Deus. Eles têm um valor simbólico poderosíssimo. O Popularium tá aí mostrando isso pra muita gente, mas é um braço do folclore. O folclore é uma árvore. E a gente tem que olhar ela como um todo. Sei que se você mandar, não, tem que cortar pela raiz pra não crescer de novo, não. Tem gente querendo cortar. Tem gente querendo cortar. Samela, você compartilha dessa ideia? Me diz um pouquinho da tua visão. Como é que é trabalhar um pouco... Porque acho que o Andreoli, ele fala bem com essa visão e tal, bem ampla sobre a coisa toda, mas quando a gente tá lidando com ficção, que aqui é um grande episódio que a gente vai tratar sobre ficção, como é que você vê isso? Eu respeito muito o folclore todo, né? Até porque faz parte da minha infância, faz parte da minha cultura também, muita parte aqui do norte, né? A gente nasce ouvindo histórias. A minha avó, que ela é do interior do Amazonas, ela me conta muitas histórias do que ela ouvia na época, do que o pai dela contava pra ela, sobre o boto, que todo mundo ali, né, já viu alguém que era filha do boto, ou que engravidou do boto, essas coisas. Ali no interior do Amazonas, isso é muito forte. É uma coisa que as pessoas acreditam, assim, fielmente até hoje, sabe? Então, eu cresci muito nesse meio de acreditar nessas coisas e de realmente aquilo ser muito mais do que lendas, muito mais do que histórias, de realmente as pessoas acreditarem nisso. Então, eu acho que eu levo um pouco disso pro meu trabalho quando eu vou trabalhar com algum livro de folclore. E eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com a Bandeira do Elefante da Arara, muitas coisas ali que o Christopher Castlemate, que é maravilhoso também, ele é incrível, que é o autor desse livro, desse mundo, né? A gente também lançou um RPG dele na época, e eu lembro que todas as imagens que a gente via ali do Saci, do Curupira, etc., da Caipora, tudo assim que tinha ali no mundo dos livros dele, a gente tinha uma pessoa pra realmente ver se tudo aquilo estava certinho, se tinha base, o fundamento ali da história ali do Saci mesmo e tal. Então a gente não deixava essas coisas passarem despercebidas, né? Então era uma coisa muito de pesquisa mesmo. As pessoas lá que estavam no processo de criação, pesquisamos sobre o Câmara Cascudo e tudo ali que envolve essa parte do folclore, que o Andreoli sabe, é isso aí de có e salteado, né? Muito melhor do que eu. Mas eu tenho essa relação bem próxima com o folclore. Minha família sempre foi muito próxima. Assim, eu lembro que quando a gente acampava, por exemplo, o pessoal falava assim, não vai
de ir pra longe por causa do curupira, pra gente não se perder na floresta, na mata por causa disso. E uma coisa que a gente fala muito aqui no norte é que, assim, você pode não ter espiritualidade nenhuma, você pode não acreditar no bicho-papão, mas em visagem, em curupira, quando você tá na mata, ninguém vai orar pra Deus e pra Maria, não. É orar pro curupira te salvar dali, sabe? Então, eu tenho essa proximidade muito forte com o folclore. É algo que realmente faz parte de mim, de quem eu sou, sabe? Então, eu costumo levar muito isso para os meus trabalhos. Inclusive, agora, eu até tô trabalhando numa lenda, né? Numa história sobre as lendas das Icamiabas, que são as Amazonas, né? As indígenas guerreiras que existiam, que algumas pessoas dizem que não existiram, que são lendas, outras disseram que existem. Eu tô trabalhando nessa história agora para uma editora. Então, isso tá sempre no meu lado, tá sempre no meu redor, eu tô sempre em volta de folclore. E, sei lá, eu acho que eu respiro folclore tanto quanto, ou então, não tanto quanto o Aldrioli. O Aldrioli, ele é o mestre. Mas... Que isso. mas isso tá muito intrínseco a quem eu sou. Isso é muito bacana, isso muito me interessa, né? Principalmente porque a gente vai comentar bastante sobre essa série exclusiva que estreou na Netflix, né? Que é A Cidade Invisível, que lida com 2 temas que são muito caros pra mim, né? Inclusive, são 2 temas que eu abordo no meu segundo livro lançado, Martelo das Feiticeiras, que é uma continuação do Calciferum. Se você escuta Mundo Freak, provavelmente você já sabe, né? Enfim, os 2 estão de graça na Amazon, por favor, propaganda, quietinho, vocês já entenderam. Mas, pra mim é muito caro porque eu, como autor e como leitor, porque quando você vai produzir, eu acredito que você produz aquilo que você gosta, que você ama e tal. Sempre existiu um pouco dessa... Eu sempre fui muito carente, principalmente depois que eu fui crescendo, eu fui começar a notar uma certa carência da gente abordar histórias sobre a gente, né? A gente sabe que vem muita coisa de fora pra cá e, gente, eu sei que vai suscitar aí discussões que são extremamente mais profundas e que talvez a gente pode abordar isso mais pra frente e tal, mas já tá no plano do Mundo Freak a gente fazer isso, em que, por exemplo, quando Tolkien vai e pega a estrutura, os mitos, as lendas, os contos, os causos e traduz aquilo numa ficção como homenagem, eu sempre senti um pouco falta disso, né? A gente vai ter o Monteiro Lobato, a gente vai ter várias coisas e tal, mas quando eu fui crescendo um pouco, eu passei a sentir um pouco mais de falta e eu noto que isso é algo comum, porque vez ou outra eu vejo principalmente em projetos independentes, pessoas lançando quadrinhos, pessoas querendo lançar jogos, pessoas querendo lançar card games, board games, pessoas querendo falar sobre folclore mesmo que isso não esteja passando na televisão. O que é muito doido, né? Que é como se fosse não é uma carência só minha. Parece meio que uma necessidade que a mídia, no geral, né? A iniciativa pública ou privada não tá vendo, né? Que isso tá rolando, né? Que existe uma certa necessidade. Eu acho que a gente consome muita coisa de fora que a gente não percebe que nós temos os nossos paralelos aqui. Um exemplo, até eu conversei com o Carlos Saldanha, o criador da série, e ele fala sobre as inspirações dele, e uma delas foi American Gods, a série baseada no livro do Neil Gaiman. Se você assiste Cidade Invisível e assiste American Gods, eu tive a sorte de assistir as 2 muito próximas, e elas realmente tem muita coisa que lembra, assim, até na escolha de personagem. O que eu achei interessante foi o Carlos Saldanha dizer que ele se inspirou nisso, quando é claramente o que a gente estava precisando. Eu não vou dizer que Cidade Invisível é a versão brasileira de American Gods, mas a gente precisava de algo que a gente assiste e fala, eu lembro disso. Eu sou nascida, cresci em São Paulo, nasci em São Paulo, então eu não tenho, por exemplo, isso que a Samela disse, de crescer e tá ligada e ver as pessoas não só consumirem, mas acreditarem no folclore. Por exemplo, eu acredito muito mais né? Cresci acreditando muito mais em lenda urbana, no Homem do Saco, por exemplo, do que efetivamente no Curupira ou no Saci. Mas eu cresci também sabendo que isso era muito importante pra cultura brasileira e tendo respeito, né? Foi basicamente o que eu posso dizer, pelo menos da minha geração, assim, que cresceu aprendendo que isso era uma coisa muito importante pra gente. Quando a gente consome isso muito de fora, com American Gods e outras produções que trazem a cultura deles tão importante, de uma maneira tão importante, de uma maneira tão respeitosa, sempre criou essa coisa na gente, eu acho. Por que não a gente não pode falar do Brasil? Por que não trazer também as nossas crenças e nosso folclore? Eu acho que a gente teve muito, por exemplo, em Castelo Rá-Tim-Bum, que trouxe um pouco disso, assim, por exemplo, sei lá, Caipora, foi apresentado lá, e até quando eu conversei com o Andrioli, que a gente conversou um pouco sobre folclore, eu achava que Caipora era uma mulher, porque a ficção colocou pra mim que a Caipora era uma mulher. A mesma coisa no Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau. A ficção colocou pra mim que a Cuca tinha que ser um jacaré. Ela não tomou vacina. Esse é porque o pessoal erra, só depois de tomar vacina. Então o que eu acho importante é isso. A ficção, a gente às vezes acha que é só pra entretenimento, mas ela também tá aí pra fixar isso nas pessoas, pra gente entender melhor nossa própria cultura. Então, eu não tô falando mal do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas que isso deixou todo mundo acreditando que a
Cuca era um jacaré, até o Andreoli fala, não, a Cuca não precisa ser um jacaré. Você fala, nossa, a Cuca faz parte de uma outra família que chama Papões, sabe? São coisas que você não imaginaria se isso não tivesse em discussão. Se eu tô errado, Andreoli, pelo amor de Deus, não me faz passar vergonha. Não, que isso. Também. Eu acho isso, assim, é muito importante a gente estar falando do nosso folclore, não só porque a gente tá falando, mas é porque vai chegar... A Cidade Invisível já é uma das séries mais assistidas no mundo inteiro essa semana. Ela é a série, hoje, né, eu chequei um pouco antes da gente começar a gravar, é a série mais assistida no Brasil, e é uma série que fala da gente, não só pra gente. Eu também conversei com a Alessandra Negrini e ela falou, tipo, olha o momento que a gente tá vivendo, que tá todo mundo fechado em casa, todo mundo passando por, sabe, essa tristeza, essa coisa de você estar numa pandemia e tentando conhecer coisas novas de outro jeito, muito por séries e ficção e filmes, e a gente tá chegando em a nossa história, a história brasileira tá chegando em quantos países, para quantas pessoas. Isso é muito importante. É um momento, eu vou fazer uma comparação muito meio rasa, mas, por exemplo, outra série que chegou, uma série francesa, Lupin, que chegou há super pouco tempo, muita gente não fazia ideia aqui no Brasil que existia essa história de um ladrão francês, e ele é muito importante para os franceses. Ele faz muito sentido na França. Daí agora os brasileiros conhecem a história do Lupin. Então, eu posso estar falando errado, eu não falo francês ainda, então, gente, desculpa. Tá certo. Adriano, maravilhoso. Agora imagina que os franceses podem estar pensando, menina, você viu que tem um cara bonito que vira um boto rosa e engravida mulheres, que loucura. Só que tudo isso falado em francês. Vou para o Brasil. Então é importante, sabe? Pois é isso que eu acho. Enfim, me estendi, mas era só pra dizer que é muito importante e é isso. O Brasil tá chegando nós estarmos na Netflix, uma série mais assistida no mundo inteiro, é muito importante, né? Ainda mais com a nossa história. Rapidinho, André, olha, eu sei que você quer muito fazer uma colocação séria, mas eu preciso muito inserir um besterol aqui, mas é rapidinho, porque é o seguinte, a Cuca pode não ser o jacaré, mas nunca pensei a Cuca como a Alessandra Negrini, o que melhora muito qualquer situação, qualquer coisa pode ser a Alessandra Negrini. Ela super pode vir me pegar, né? Tipo, a Cuca vai te pegar, sendo a Alessandra Negrini, eu vou julgar. Exatamente, inclusive depois eu vou conversar com você, como é que você conversou com ela, né? Você me passa o contato, que eu vou convidá-la para um podcast, de maneira muito gentil. Manda esse WhatsApp, né? Não, e foi a segunda vez que eu conversei com a Alessandra Negrini e ela é maravilhosa, e eu fico assim, tipo, gente, como pode uma mulher ser tão simpática? Ela não tem defeito nenhum, sabe? Enfim, assim, mas eu preciso dizer também que o elenco inteiro, né, vou puxar assim, já que a gente tá falando disso, que elenco. Falaram aqui que o Boto é muito bonito, meu Deus do céu, esse Boto era muito bonito. Esse Boto aí, eu nem me importava também de ser puxada pelo rio, tava nem aí. Acontece, né? Antes que o carnaval chegue no Mundo Freak, André, olha, o que você ia comentar de maneira inteligente pra cortar esse papo nosso aqui? Perdão por trazer a seriedade pro programa. Mas, não, gente, eu acho importante, super legal o que a Fernanda falou. Uma leve observação é que folclore não depende de crença, tá? A gente tem muito dessa... Acho que quando a gente começa a perceber isso, que vamos entender que folclore não é isso que as pessoas falam, que é menosprezar a cultura dos outros. Porque folclore não depende de crença. Folclore depende de sensação de pertencimento e identidade. E eu quero falar com isso. Você não fala assim, eu não acredito numa feijoada, eu não acredito numa festa junina, né? Você come a feijoada, participa da festa, vivencia essa experiência. Da mesma maneira, não interessa se você acredita ou não acredita no Saci, por exemplo. Porque se você for para Paris e ver na parede de Paris o grafite do Thiago Vaz, que faz o Saci urbano, que ele levou e fez lá, você vai saber o que é aquilo. Os franceses não vão. Eles vão olhar e falar, ok, um negócio. E você vai bater e vai falar, é o Saci. Você pode achar ridículo, pode não gostar, pode recusar, mas aquilo faz parte, né? Então é essa sensação de pertencimento que a gente fala. Então é só pra gente lembrar disso, porque muita gente está falando assim, porque folclore é isso, é aquilo, e simplesmente as pessoas nunca pensaram exatamente o que é o folclore. E eu acho, inclusive, mais proveitoso a gente ensinar, né, porque a palavra folclore está institucionalizada em dias do folclore, em semanas escolares, em produções que vão ali circulando para as crianças e tudo mais. Então, eu acho que é mais fácil a gente ensinar o que é efetivamente folclore e ampliar esse olhar do que tornar ela uma palavra de banimento e falar assim, não, pelo amor de Deus, não falem folclore, vamos inventar essa palavra tal que é incapaz de dar conta de todo o significado de que folclore é. Daí eu tenho uma pergunta. Por exemplo, a questão da folclorização tá dando um problema mais com as minorias indígenas, certo? Uhum. Estão falando de apropriação da cosmologia deles. Então, como que a gente faz? Porque, pelo que eu tenho entendido, é que a folclorização é mais um termo
do colonizador. Então, às vezes eu acho que a gente também deveria ouvir um pouquinho essas minorias e ver o que elas estão falando sobre isso. Por mais que a gente esteja tentando banalizar o termo folclore, eu acho que quem a gente deveria ouvir seriam essas minorias, porque a gente está falando das crenças, entre aspas, deles, né, da religião deles. Então, como é que a gente fica nesse termo? Porque eu entendo que o folclore seja uma coisa que, tipo, eu aprendi na escola, é o que a gente aprendeu na escola, são as lendas que a gente aprendeu na escola, mas a gente aprendeu de que ponto de vista? Qual foi o ponto de vista de que isso foi ensinado pra gente? Essa é o meu debate com essa questão do folclore. É uma ótima questão, Jay, e faz parte mesmo de se discutir. Por isso que no meu podcast eu já chamei o Daniel Munduruku para conversar, já chamei o Jaider Esbel para conversar, o Danilson Banil. Então, os indígenas que estão sempre disponíveis para diálogo, né, a gente traz ali. Para mim, a grande questão é que, não, assim, o folclore ele não é circunscrito a crenças indígenas, é porque as pessoas, elas colocam isso, né, falam assim, todos o folclore, e vamos pensar agora só em mito. Todos os mitos são indígenas. Eu tenho certeza que quem pensa isso, se der alguns segundos, ele vai pensar em, sei lá, mula sem cabeça, e como é possível que mula sem cabeça seja indígena? Não tinha nem cavalo aqui. Vai pensar em negrinho do pastoreio, vamos pensar, sabe, assim, se você der um segundo para pensar, você vai ver que é uma generalização incompleta. E mesmo quando a gente está pensando ali na questão dos povos indígenas, que eles falam assim que, isso é um processo de aculturação das nossas crenças. Acho que também é importante lembrar que se a gente fala que folclore atravessa todos os grupos humanos, isso independe do processo, inclusive, de colonização. Então, por exemplo, se eu olho para uma comunidade que não teve contato com ninguém, a partir do momento em que eles tenham memória e passem de geração para geração, isso é, eu faço uma coisa e ensino meu filho a fazer igual. Isso é um conhecimento tradicional. Se é um conhecimento tradicional identitário, isso é folklore, né? Então isso já está intrínseco ali nesse ato. E assim, quando os indígenas colocam isso, eu acho que a gente tem que ouvir sim, com certeza, né? E entender também que eles podem não ter uma visão completa, por isso que é preciso o diálogo. Porque eu sou muito contra, e eu coloco isso sempre nos meus programas e tudo mais, é que eu acho que às vezes o não indígena, né, a pessoa branca que escuta, ela nem se dá o trabalho de refletir sobre o que está ouvindo. Então eu vi muita gente falando assim, cidade invisível é uma vergonha, né? Coisa horrível, né? Aí por quê? Porque os indígenas falaram que é. Mas por quê? Não sei, né? As pessoas, elas só repetem. Eu acho isso uma condescendência vergonhosa, que é você nem se dar o trabalho de pensar no que o indígena está falando e só tomar aquilo e ventilar aquilo porque você acha que está ajudando. Isso não é ajudar para o debate. Ajudar para o debate é tentar compreender o que está sendo dito e, ok, e qual que é o outro ponto de vista? Vamos fazer uma síntese então, tentar entender, ver o que é isso. Agora, só tomar sem reflexão, para mim, é fingir uma performance ali que é muito da culpa do colonizador do que qualquer outra coisa. O que eu estava também assemelhando muito com a Samela, porque a Samela tá falando muito do folclore da Amazônia, né? Mas eu vivi muito com o folclore da Bahia. Eu vivi 10 anos na Bahia, então muita coisa estava presente, mas não em nomes, porque minha família ela não usava muito, tipo, a questão de, esse é o saci, esse é o curupira, mas era muito uma questão de, tipo, da natureza. A natureza você precisa cuidar dela, você não pode tirar tudo da natureza, porque tem Pede permissão pra entrar, né? Provavelmente isso. Era exatamente, tipo, minha avó morava no sertão, daí eu perguntava pra ela, por que a gente não pode o tempo inteiro tá ali, ela tinha plantação de milho e feijão, dela não, porque você precisa pedir permissão pra terra e etc. Então, pra mim, o folclore, ele basicamente é o Brasil inteiro, ele não é só da Amazônia, tanto que a gente não tem só indígena na Amazônia, né, é o Brasil inteiro. Então, pra mim, é muito mais amplo, é por isso que eu fiquei nessa questão do folclore mesmo e das minorias falando isso pra gente e eu entrando em quase guerra comigo mesmo. Calma, tem muita coisa envolvida. Uma coisa que o Andrade falou que eu achei muito interessante, que você não precisa crer no folclore para o folclore existir. É uma coisa que existe, por exemplo, em American Gods, porque você, na série e na história, as pessoas elas estão deixando de acreditar nos deuses e eles estão deixando de existir. Isso é uma coisa que na série, eu até parei para perceber, isso não existe. A Cuca não tem menos poder, porque as pessoas talvez não acreditem nela. E até eu acho que possivelmente o Andrade vai falar disso, mas se passa no Rio de Janeiro, um lugar onde não se fala tanto do folclore como se fala no norte do país. Então, eu acho que tem essa coisa de não tem problema ela estar existindo num
lugar onde ela não é tão conhecida. Porque o que importa é que a história tá lá, ela não é tão conhecida e as pessoas não acreditam nela. A história tá lá, os personagens estão vivendo, né? Os mitos estão lá vivendo, mas eles não precisam que as pessoas acreditem neles, eles não... A relação é outra, né? A relação é outra, as pessoas a conhecem. O que eu acho legal é que talvez eles não tenham essa crença, não sei, já ouvi falar, mas boto cor-de-rosa. Só que a Cuca continua super poderosa, o Curupira tem os motivos dele pra ter saído da floresta, mas não tem a ver com as pessoas não acreditam mais em mim. Então eu achei muito legal isso que você disse, porque pensando na lógica da série, faz todo sentido. Eles não precisam, eles não se alimentam dessa crença. Eles existem em paralelo se as pessoas acreditam ou não. E eu acho, Fernanda, que é interessante porque ele substitui essa necessidade da crença, né? Que é algo muito, tipo assim, quanto mais as pessoas acreditam, mais aquilo tem força, que é algo muito comum, é um tipo de senso comum, às vezes até esotérico, né? Que é muito comum. E eu acho que talvez a série peque por não se aprofundar tanto. O que eu senti eles não têm força porque não existe mais espaço para eles dentro da sociedade e eles estão passando por um processo de perder aquilo que eles têm, que é muito parecido com o processo de indígenas, por exemplo. Foi a leitura que eu tirei, né? Mas apesar de a série nunca ter abordado isso muito veementemente, né? Mas todo mundo ali parece meio deslocado. E eu acho que o ponto tá aí, né? Tipo assim, eles estão tentando viver em uma sociedade que é mais complicada, o que leva a todas as questões levantadas. Por que a série, por exemplo, não se passa em um local onde provavelmente esses seres poderiam estar mais, vamos colocar assim, mais fortes ou com um pouco mais de controle sobre o seu bioma, vamos colocar assim, né? Sobre o seu local, às vezes até de origem, né? Sim, eu até comentei nas minhas redes sociais, né, que eu tava assistindo a série e muitas coisas já vieram na minha cabeça do tipo, por que diabos isso tá se passando no Rio de Janeiro? Nada contra o Rio de Janeiro, tenho até amigos que são cariocas, mas o que eu quero dizer é uma saída muito fácil, muito simples pensar no Rio de Janeiro, ou pensar em São Paulo, ou pensar que todas as histórias e todas as narrativas que envolvem qualquer coisa tenha que se passar no Sudeste. E aí, quando a gente tem uma coisa que é muito forte no Norte, e que é uma narrativa, que eu não tô falando que é somente do Norte, é uma narrativa que tem no Brasil inteiro, mas que é muito forte, ainda assim, até hoje no Norte, por que não se passar lá? E aí me vieram falar, algumas pessoas vieram falar pra mim, porque ele queria, o diretor da série queria que se passasse numa cidade grande. Beleza, mas no Norte tem cidades grandes, né? Temos Belém, temos Macapá. Belém tem 1 milhão de habitantes, não tem? 1 milhão e pouco? Exatamente. Eu nunca morei numa cidade com 1 milhão de habitantes. Mas, tipo, é isso, sabe? Essa centralização de todas as narrativas que se passam no Brasil é sempre no Sudeste. E por que não? Porque não uma única vez não poderia ter sido representado no Norte, sabe? Quando o Norte já é muito místico, quando ele já tem Sim. todo esse poder de criar histórias próprias e narrativas Com certeza. tão fortes, sabe? Fazendo um pouco o advogado do diabo aqui, e pensando um pouco sobre a lógica da Netflix, foi o que eu disse, assim, a série foi feita pra chegar, a série não é uma série brasileira feita só pra brasileiros, a série é feita pra chegar mundialmente, né? Então, quando você coloca no Rio de Janeiro, é muito mais fácil de você atrair as pessoas pra assistir, porque, né, é o cartão postal brasileiro. Mas tem mais uma coisa também. Se você colocasse no Norte, talvez ficasse um pouco mais, né, um lugar onde é muito mais forte o folclore, ficasse meio falso a tentativa de explicar o que estava acontecendo. Porque quando você coloca no Rio de Janeiro, um lugar onde as pessoas estão afastadas do folclore, você tem que explicar de uma maneira meio verborrágica, meio para leigos, porque tá longe. Então acho que tem essa coisa de, Saci, já ouvi falar. Se você fala de um lugar onde isso é geral, talvez fique meio deslocado você fazer isso. Como você precisa explicar o folclore inteiro pra gente do mundo inteiro, você coloca pra pessoas, você não pode tirar do Brasil, mas você coloca pra pessoas que talvez não estejam tão acostumados com esse assunto, sabe? Eu tô justificando porque eu imagino que seja mais fácil colocar no Rio de Janeiro, porque pra vender é mais fácil. Mas eu concordo com você. Eu entendo, mas é que, tipo, isso o pessoal fala, é porque é muito fácil os gringos reconhecerem o Brasil pelo Rio de Janeiro. Concordo. Só que quando você pergunta pra um gringo o que ele conhece do Brasil, ele vai falar, provavelmente, o Rio de Janeiro, futebol e a Amazônia. Provavelmente é isso que ele conhece. Todo gringo conhece a floresta amazônica. É uma coisa que é discutida mundo afora. Eu concordo com a Samila nesse ponto, porque, inclusive, é uma pauta global hoje a Amazônia, né? Por questões de política e tal, né? Mas eu acho que não melhora a falta de representação do Brasil completo e todo, né? Mas eu acho que talvez eles puderam ter tido uma comida de bola que resolveria muito se eles talvez tratassem na série o porquê que esses seres estão aqui, no sentido de
talvez não seria uma necessidade interessante e uma forma criativa, talvez explicar, até fazendo um paralelo do êxodo, que muitas vezes pessoas do Norte e Nordeste vêm pro Sudeste, né? Fazer um paralelo, uma analogia, tipo, essa galera tá acompanhando, tipo, imagina que legal se tivesse uma explicação nesse sentido. Essa galera acompanhou a galera do Norte e Nordeste que teve que vir pra cá por questões de emprego, questões de, sei lá, estrutura. Não vou aqui explicar as motivações do êxodo brasileiro com relação a isso, até porque eu não sou extremo conhecedor e eu posso acabar falando uma besteira. Mas eu acho que essa é a questão que talvez tenha faltado um pouquinho de... Uma linha de roteiro resolve, né? Uma linha de roteiro resolve. Um diálogo resolve. Era meio Percy Jackson, né? Que é tipo, quem leu, os deuses acompanham, né? Eles não estão mais lá no Olimpo? Eles estão mais no Olimpo, né? Eles se mudaram pro Power State Beauty, lá no Nova York, porque era o centro do poder agora do mundo. Mas isso também não parece meio a coisa dos Estados Unidos, que tudo é aqui, né? Parece, o mundo tá acabando. Mas American Gods é a mesma coisa também, a galera. Eles são. E pra mim, Cidades Invisíveis soa muito isso também, pra mim. Deixa eu colocar uma coisa aqui que é interessante, né? Que eu fui cancelado no Twitter porque as pessoas não sabem ler. Mas você errou porque você tem que se cancelar. Eu me cancelei e hoje eu tô livre. Eu tô livre dessa demanda. Inclusive, na mesma semana eu fui cancelado, né? Por todos os espectros. Assim que eu critiquei o Pondé e aí a direita louca veio lá me encher o saco. Eu falei da Cidades Invisíveis e o pessoal do tem que ser no Norte também me atacou. O que eu queria dizer é o seguinte: a gente está lidando com dois elementos aí que eles têm que ser ponderados, né? O primeiro é a importância de descentralizar a produção. Isso é realmente tirar do Sudeste as coisas e levar para outros espaços, porque, inclusive, telenovela, assim, sempre se passa em Rio, São Paulo. Se você bota uma novela no Rio Grande do Sul, que ainda é super hegemônico, as pessoas falam, nossa, que cenários, não sei o quê. Não, vamos gravar a novela na Bahia e colocar todos os atores brancos para gravar os baianos, né? Então, o Sudeste tem essa hegemonia de produção, então acho que é muito importante, sim, acho totalmente válido o pessoal que está se sentindo frustradíssimo, mas eu entendo também o porquê desse momento de frustração, porque folclore, como eu disse, é identitário. Se você está trabalhando com algo que as pessoas entendem que pertence a elas, né? Essa é a minha identidade, isso é meu, né? E se você desloca isso para um outro lugar, as pessoas se sentem violentadas. E aí se move questão de paixões, né? Não é mais racional. Então, nesse ponto, entendo completamente. Por outro lado, eu acho que é importante a gente lembrar, né? Mais uma vez, que é muito estreito a gente ligar que folclore só tem agência em Norte e Nordeste, porque parece justamente que, é lá que tem, folclore tá lá, não tá aqui. Tá lá nessas periferias. Aqui no centro, né? Se colocando no centro, não. E isso é um equívoco. Inclusive porque o primeiro Curupira registrado, de 1560, foi registrado no Sudeste, foi pelo padre José de Anchieta. Então Curupira, se for assim, pra essa discussão de origem, que não é nada legal, assim, primeiro é Sudeste, gente. Então, eu sei que tem todos esses incômodos envolvidos, mas são duas escolhas que o que eles escolhessem, eles iam estar errados em alguma coisa, né? Sim. Ia ser uma cruz e a espada ali, eles fizeram a opção provavelmente financeiramente mais viável, e eu acredito que na segunda temporada é possível que se vá para outros espaços, porque, que nem eu lembrei lá, quando a gente começou a cobrir Cidade Invisível, eu no Colecionador de Sacis e meus amigos do Folclore BR, era 2018 e o projeto chamava Cidades Invisíveis, no plural. Acredito eu que isso quer dizer que quando eles foram botar um papelzinho ali para fazer o sistema de produção, viram que não ia dar cidades, vamos de cidade. Né? Teve até um abençoado que falou assim, não sei você, mas na minha Netflix tá no singular. O lindo é porque eu falei o projeto, né? O projeto é antes da execução. Então é isso, né? Temos aí essa beleza que é a internet tirando o melhor de nós. Eu tenho quase certeza também que a segunda temporada eles vão ou abordar isso, do tipo, o que será? Por que a gente tá no Sudeste? O que aconteceu? Uhum. Ou então o próprio personagem principal, o Eric, vivido pelo Marco Pigossi, vai subir, tentar descobrir suas origens e tal, assim. Não sei se isso vai ficar bom ou não, mas eu só pra dizer que eu tentei defender um pouco porque tava no Sudeste, mas eu super concordo com vocês. Mas eu só quis dizer que eu também entendo este lado. Sim. Entendo, mas é porque eles também querem levar toda a locação e todas as pessoas, os atores de avião, que é caro. Vão de barco, gente, rapidinho. Eu ia fazer, antes da pandemia, um concurso em Parintins. Eu ia ter que pegar o avião até Manaus, de Manaus pegar um barco pra Parintins. Sim. Eu ia chegar
destruído pra fazer a prova, mas tava comprada a passagem. Aí a pandemia veio e, ó, tesourou. Quando vocês tocam nessa questão da produção, é algo que também é entendível por esse lado também. Fica caro você não gravar nesses polos cinematográficos, apesar de ser muito injusto. Precisaria haver uma descentralização dessa questão toda pra gente conseguir ver um resultado disso melhor efetivo, porque infelizmente a gente vive num sistema em que a gente tem que ter dinheiro pra fazer essas coisas, né? Mas obviamente que isso também vira uma desculpa muito conveniente pra gente não fazer nada, né? Uhum. Quando que a gente pode sim exigir, assim, pode ser até a palavra forte, né? Mas, enfim. Eu dou um exemplo aqui, Andrei, porque eu tô na consultoria de um projeto audiovisual para uma série inspirada em folclore, mas uma série documental. E eles falaram assim, você levanta os mitos pra gente fazer? Eu falei, levanto. Aí eu levantei um monte, né? Eu falei, todas as regiões do Brasil? Todas as regiões do Brasil. Aí chega lá no projeto, bate na TVzinha, a TV fala assim, então, esse orçamento que a gente ia dar, vamos cortar na metade. E aí o da metade, o que a gente faz, né? A gente tem que selecionar. Então vai pro Pará, então tem que ir aqui Belém, tem que ir aqui Santarém, não dá mais, tá muito longe, tem que ir em alguma coisa perto de Belém, não sei o que, e nisso tentar cobrir 2, 3 mitos. Então aí é isso, né? É caro saída, e a gente não é nem de São Paulo e Rio, a gente é de Mato Grosso do Sul, que também dificulta ainda, descentra toda a produção. Então a gente teve que fazer essas escolhas. É foda, mas acontece, é do jogo, né? Esse rolê todo de centralização é muito foda, porque não é uma coisa somente do mercado audiovisual, ou sei lá, qualquer coisa que fuja, qualquer coisa de distribuição, por exemplo, que fuja desse eixo sul e sudeste, é um caos, principalmente pro norte e pro nordeste, né? Eu lembro que, trabalhando com quadrinhos, por exemplo, a distribuição de quadrinhos é uma coisa, assim, bizarra. Por qualquer coisa que a gente quiser mandar pro norte, a gente tem que fazer um cálculo, tanto de conta quanto de tempo, pra poder fazer um lançamento no norte no mesmo dia que em São Paulo. Então, é um negócio absurdo, assim, além de ser caro. Eu mesma moro em São Paulo há 6 anos, eu fiquei 3 anos sem vir em Manaus, porque eu não conseguia passagem barata pra vir. É o famoso frete grátis, menos Nordeste e Norte do país. Cara, eu ia comentar exatamente isso, né? Exatamente. Eu tenho um projeto, né, chamado Norte em Quadrinhos, que eu tento fazer exatamente isso, que é descentralizar a produção de quadrinhos do Sudeste e dar visibilidade a esses artistas do Norte. Então, isso, eu até fico brincando, que eu tenho um site, que lá no meu site vai estar escrito frete grátis para todo o Brasil, menos Sul e Sudeste. Porque eu quero fazer essa reparação histórica, sabe? Legal. Genial. Uma crença pessoal minha, que eu tento levar um pouco pro mundo freak também, né? Principalmente por isso que a gente gosta de conversar sobre. Acho que o diálogo ele é muito importante. Entender as demandas, entender muitas vezes que às vezes o diálogo também não resolve, porque quem apanha muito, às vezes não tá afim do diálogo mesmo, a gente precisa entender isso também. Mas é muito interessante também a gente mostrar que às vezes são situações que são tão complexas e que tem tantas camadas que às vezes tá todo mundo certo. Ou às vezes, inclusive, tá todo mundo errado. Mas que muitas vezes a realidade permite pontos inicialmente antagônicos estarem com a razão, a seu certo modo, né? E isso é muito importante. Então, por exemplo, a série se passa, né, no Rio de Janeiro, né? Você vai ter um policial ambiental, que é muito engraçado, né? Que pra mim mostra muito como deve ser trabalhar com polícia ambiental, principalmente numa cidade como Rio de Janeiro, né? Primeiro episódio, e esse boto aqui, beleza, tô terminando mais cedo porque tem jogo do Flamengo e Só né? no Brasil, isso. Depois a gente pode falar sobre isso. Vamos falar sobre isso também. Mas é interessante porque você tem esse personagem, né? Cara, eu gostei da série. Eu achei ela muito legal. Não tá isenta de críticas e tal. Eu tenho alguns pontos a levantar sobre isso. Mas eu não quero ficar aqui batendo na série, porque eu acho que é uma oportunidade interessante pra gente ver nosso folclore de maneira internacional. É uma série de qualidade boa. Eu tenho minhas questões e tal, mas a produção tá excelente, os atores estão legais. Pelo menos, até, tipo, não tem nada nesse sentido de produção que eu veja que tá prejudicando. Os efeitos especiais estão surpreendentemente legais. Sim. Mesmo tendo aquelas limitações meio técnicas, né? Às vezes aparece a criatura e quando tem uma interação dá aquele corte e já aconteceu a ação, né? Bota no escuro aquele porco ali que ninguém entendeu que era um porco, tadinho. O Tutu. Eu achei que fosse qualquer outra coisa, menos um porco. Então, pois é. Mas é coisa orçamentária, não tem como. Não vai ser uma grande série hollywoodiana e tal. Mas ficou legal. Mas, pô, o Curupira no primeiro episódio, bicho, é de arrepiar o negócio. Sim. É muito louco. A transformação dele, assim, aquele ator... Primeiro que eu sou apaixonada por aquele ator, esqueci o nome dele agora. Fábio Lago, eu acho, né? Fábio Lago. Na cara não, é o do... É o baiano? Tá. É o baiano. Eu gosto muito dele. Aquele processo de transformação dele depois
do Saci, pra mim é o ápice da série inteira. Pra mim é sensacional, a melhor parte. O próprio pé dele de virado, eu achei que ficou muito bem feito, porque eu lembro que eu fiquei muito hipnotizada olhando. Que meu Deus. Vocês notaram que ele já tinha os pés virados antes do cabelo pegar fogo? É por isso que ele tava na cadeira de rodas? Não, não. No flashback da origem dele, quando ele tá com a família morre, ele vai andando já todo esquisitinho, e aí depois que pega fogo no cabelo. Bom, por isso não tá explicada a origem do pé virado dele, né? O que eu acho, essas origens da que a série escreve aí, eu acho elas todas muito complicadas, porque elas... eu não sou fã também não, eu prefiro outras questões aí, porque é aquela coisa, né, do Saci virou Saci, né, porque ele era escravo, né, foi preso ali pelo senhor de engenho e tal, aconteceu um rolê ali, ele sacrificou a perna pela sua liberdade, né, e aí tem muito essa coisa de pelo sacrifício, né, pelo sacrifício, que é muito cristão na minha cabeça, o sacrifício, né, ele se tornou essa entidade, né, essa visagem, esse encantado, né. O que eu acho que faltou também, e talvez aí eu acho que isso vai vir pra segunda temporada, talvez seja por isso que não foi explicado, é quem decide quem vai virar um mito ou não. No caso do Eric, se o Eric, ó o spoiler, se o Eric efetivamente for virar um mito porque ele é filho do Boto, beleza, faz sentido por uma questão hereditária. Mas, a gente podia falar spoiler? André, eu podia falar spoiler? Eu vou deixar o Murilo fazer a mensagem no início, eu esqueci disso. Ai, meu Deus, desculpa. Não. Até teve um cara no grupo que perguntou, né, vai ter spoiler? Eu falei, não, eu não falei nada. Mas todo mundo é filho do Boto, você é filho do Boto, você que perguntou, você é filho do Boto, não tem spoiler, isso aí é o Boto é o Mr. Catra da cultura. Se você não viu o Boto, você ia querer ou ser filho dele ou pegar o Boto. Enfim, voltando. Aí, o que eu acho é que faltou essa explicação de quem é que decide? É a mãe natureza? Existe essa entidade mãe natureza? É tipo o Papa, sabe? Né, que canoniza os santos. Exato, é meio, pelo sacrifício. Quem é que decide? Você tem que sofrer muito pra poder virar um mito? E o sofrimento, às vezes, nem é tanto, né? Porque, por exemplo... Cortar a perna é tranquilo, Pandroli. A gente tá descobrindo isso aqui. Assim, vamos lá. A Cuca, ela foi expulsa de casa grávida, o filho dela morreu e ela virou Cuca por causa disso, sendo que a Cuca é colocada na série como uma das entidades mais poderosas. Então, assim, não é pelo tanto de sacrifício que é o tanto de poder. Então, o Andrei falou muito bem. Se for pelo sofrimento, todo brasileiro, né? Viraria uma entidade. Morreu a família é uma das coisas mais clássicas. E uma das coisas que eu até tinha comentado no meu programa é que talvez, né, eu imagino que um dos plots possíveis para uma segunda temporada é que haja uma entidade criadora de entidades. Quem será, né? Será que eles vão entrar nessa vibe de como é que fala? De deidades, né? Porque eles fugiram completamente da questão religiosa nessa primeira temporada. Eles fingem que, né, uma sereia negra, ninguém no Rio de Janeiro vai chamar ela de Iemanjá. Vem cá, tipo, aquela Yara de água salgada, tá certo? Eu fiquei um pouco confusa, porque... Mas aí o Boto também confunde, né? O Boto eu achei que ele ia fugir pela vida, né? Foi o que eu entendi, mas a Yara eu fiquei completamente interrogações. Eu não tava entendendo o que aconteceu ali. Inclusive a cena do Boto pelado brigando com o Marco Pigossi, eu fiquei, meu Deus do céu, esse é o entretenimento que eu pago a internet. Só que eu não te amo, obrigada. Mas eu pago a internet pra ver esse tipo de coisa. Desculpa, gente. O que eu pensei é que a Yara, né, no caso, que ela fala assim, as pessoas me chamam de Yara, me chamam de sereia, me chamam de mãe d'água. Então, pra mim, no caso dela, me ficou a impressão de que ela não era especificamente a Yara que a gente conhece e tal. Ela é chamada assim. Agora, nos outros casos, isso não se aplica, né? Porque eles falam, ela é a Cuca, tu não é o Saci? Dá seus pulos, que acho que era a pior frase de diálogo da série. Então, aí até alguém no chat perguntou ali, então só existem um mito de cada na série? Pelo que a gente pode acompanhar dessa primeira temporada, é o que parece, né? É o Saci, né? Não é um Saci. O Saci, a Cuca, não é uma. Mas eu espero que eles mudem isso, né? Porque matar o Saci na primeira temporada é um pecado. Mas eu vou dizer que eu acho que a série peca um pouco na condução das coisas, porque eu falo por mim, assim, eu senti que o Curupira sei lá, o manda-chuva do negócio todo, achei que ele mandasse em tudo, essa era a impressão que eu tive, até você entender que, na verdade, o Corpo Seco tá procurando o Curupira porque quer se vingar, então não é necessariamente o Curupira o manda-chuva. A Cuca também ela é super poderosa, mas ela não é tão poderosa, eu acho que tem uma condução meio esquisita, assim, você não sabe direito, mas eu não sei
sei se eles sabem também. Tem um pouco isso, assim, eu não sei se a série efetivamente falou o Saci e não um Saci, entende? Eu não sei se é tão rígido a esse ponto. Eles têm desculpa, eles podem fazer o que eles quiserem na segunda temporada. Vocês falaram de deuses americanos, né? Tem o conto, assim, o Deus Americanos no livro, depois o Neil Gaiman, ele escreve um conto que tá em Coisas Frágeis, eu acho, volume 1, que é como se fosse uma continuação, assim, que é o Shadow indo pra Europa. E quando o Shadow vai pra Europa, ele encontra e eles não é o pai dele, porque ele é filho dos Estados Unidos, mas eles se reconhecem. Eles sabem que os dois são partes ali um do outro. Não satisfeito em dar spoiler de uma série, tá dando da outra. Dei spoiler dos dois. Mas beleza. Gente, desculpa aí. Mas, de qualquer maneira, a sinopse a gente tem o Eric, né, que ele trabalha na polícia ambiental, ele acaba encontrando um boto morto nas praias do Rio. E isso é interessante, porque é algo alienígena, né? Como é que um boto de água doce tá na praia do Rio de Janeiro, né? Igual um pinguim, que tem a questão migratória. É esquisito, mas você entende, né? É esquisito pela questão do habitat, né? E a partir daí, ele se envolve na investigação de um assassinato, porque descobre que o boto se transformou em gente, né? E a série vai um pouco nessa atuada em que você tem os elementos de seres folclóricos, né? Entidades folclóricas ou encantados. Nem todo mundo concorda com esse termo. Mas os encantados, eles estão escondidos, né? Talvez por isso o nome é Cidade Invisível, né? Porque existe uma outra cidade por baixo da cidade, que é um tema que eu gosto muito, eu adoro como ele é trabalhado. Ele lida com algumas questões muito interessantes sobre, poxa, tem entidade morando nas ocupações. Porque se a gente tem hoje pessoas em que o nosso estilo de vida, a nossa sociedade produz pessoas que não têm casa, não têm moradia, não têm essas coisas e tal, aonde que uma entidade que perdeu a casa vai, né? E isso é muito interessante. Eu abordo isso também no meu segundo livro, né? Um pouco dessa questão. Pessoas invisíveis, cidades invisíveis. Exato, com toda certeza. E aborda um pouco também dessa questão ambiental, né? Das grandes corporações, né? Comprando regiões que, inclusive, tem um certo suposto candidato a candidato aí. Cara, Rio de Janeiro, nesse quesito, Rio de Janeiro é perfeito pra mostrar essas porra, cara. Pra mostrar essa lambança toda. Apesar de que isso fica meio que em segundo plano na série, né? Não tem muita coisa, né? Pra mim ficou mais ou menos assim, uma subtrama, que é a trama da galera que tá sendo expulsa daquela região, né? Acho que é a Vila Toré. E o tema central, no caso, é o do Eric. Eu acho que não é nem das pessoas da Cidade Invisível em si. Porque parece que a questão da trama da Cidade Invisível, ela vai literalmente submergindo, né? Conforme você vai assistindo o seriado, que você vai entendendo de que eles estão ali escondidos. Pra mim, a trama é toda do Eric. A subtrama é a da corporação. E daí que vai surgindo a Cidade Invisível, no caso. Eu acho que o que a Jay falou faz sentido, principalmente se você pensar que essa briga da grande corporação não é tanto do Eric, né? É da mulher dele. Tipo, a mulher dele, a Gabriela, que morre no primeiro episódio, faz muito mais, tem muito mais sentido porque a briga era dela. Samela, você nem venha com essa cara pra frente de mim. A briga era muito mais dela, né? E a Vila Toré, tipo, o Eric só vai lá porque ele tá perdido, porque a mulher dele morreu, porque no fundo eu não sei se ele se importa se vai ser vendido lá ou não. Tanto que quando ele vai, tipo, olha, os peixes morreram, ele não dá 5 minutos de importância. Eu acho que o roteiro também não forçou tanto isso, deixou uma subtrama pra, ser explorado melhor na segunda temporada, porque aquele vilãozão vai voltar, e 2, porque ia ficar um rolo muito grande acho que são 7 episódios só, eu acho que ia ficar um rolo muito grande lidar com isso, e eu tenho um pouco de receio com esses vilões de eu sou uma grande corporação, meio Lex Luthor, talvez já tá meio batido. Pra mim, ele tinha que ser o corpo seco, aí sim a gente já tem alguma coisa. Ele já é esquelético, esquisito, bizarro ali. O ator é todo magrelão, estranho. Ele é filho do corpo seco. Ele é filho, mas ele tinha que assumir essa persona. Eu achei que fosse o mesmo personagem, que era o pai, o filho, e que o cara tava vivo. São bem parecidos. A Fernanda falou ali do peixe. Como é que o peixe morreu? Porque eles mostram um laudo lá que o peixe não tinha sido envenenado. É sugerido. Você subentende que foi ele, foi a grande corporação mesmo que mandou envenenar os peixes pra que a galera da vila quisesse ir embora mesmo. Assim. Mas não.
Eles Talvez não... ele É tenha o que eu falei. falsificado O Lausa. Isso é sugerido, inclusive. Sim. Mas foi o que eu falei, a condução da série não é 100% um primor. Assim, você fica meio... Eu acho um saco o terceiro, quarto episódio ali, que fica aquele prende Eric, foge Eric, Camila ajuda e solta Camila, e agora procura Camila. Batman corre, salva a Mulher Maravilha, Superman. Gente, aí fica um negócio assim, até eu gravei um vídeo falando isso, né? Onde que ele está? Ai, não vou contar, jamais contarei. E o cara tá na própria casa de novo, que todo mundo sabe onde ele mora. Como assim? É a Camila também. Ah, vou me esconder na minha própria casa pro Tutu me pegar. Ah, para, cara, pelo amor de Deus. Não, isso eu achei engraçado, porque o Tutu, tipo, cadê o Eric o tempo inteiro? Gente, era muito óbvio, vai na casa do cara. O Saci já sabe, né, onde que o cara mora, já sabe onde é. Mas essa cena vale só pela Yara entrando na delegacia e deixando... Meu, que mulher entrando na delegacia? Essa cena foi boa, foi boa. Andrioli, inclusive, o Tutu, desde a primeira vez que eu vi ele ali, o personagem, eu jurava que ele era uma pinguari. Eu não sei se é porque ele era grandão, peludo e, sei lá, ruivo. Eu falei, cara, é uma pinguari, não tem como ser outro personagem. Eu tive que fazer um bingo, gente, que é do que as pessoas acharam que era o Tutu, né? Porque já a Fernanda me perguntou coisas que eu fiquei muito surpreso. Ela falou assim, ele é o boi bumbá? Eu falei, gente, como assim? Ele não é nem um boi. Deixa eu explicar. Eu procurei na internet. Não, eu juro, gente, calma, por favor. Não, olha lá, você. Olha. Mas você perguntou isso. Mas o que você quer que eu faça? Eu fui usar meu lado jornalístico, eu não posso passar apenas o que eu acho e sei. Eu fui procurar na internet quais eram as principais questões das pessoas. Não, tipo, o que as pessoas estão se perguntando sobre Cidade Invisível. Inclusive, eu queria dizer que o Tutu, olha o Tatá, que o Tutu é uma das maiores lendas brasileiras, que é o Jimmy do Matanza. Essa sim era uma grande lenda. Só que eu não te perguntei, porque se você for procurar no Google, tá lá, tipo, o Tutu é o Boi Bumbá, Boi Tatá, Jimmy do Matanza. Então, assim, a culpa não é minha se as pessoas procuram isso. Eu queria muito saber a sua resposta. Eu cheguei a pensar que ele era o Capelobo. Eu fiquei muito chocado. Nossa, mais um aí. Que falaram assim, o Boi Bumbá, né, a Fernanda me perguntou do Boi Tatá, perguntaram do Caipora, né, tinha gente que nem perguntou, né, que assumiu que era o Caipora e falou, meu Deus, Caipora, lobisomem. E aí teve um cara que veio com uma lógica maravilhosa, né, que no Pará tem o vira-porco, que é uma pessoa amaldiçoada também que assume a forma de suíno. E aí ele falou assim, você falou que o Tutu é o Tutu e explicou que ele é papão, não sei o quê. Vou te dizer uma coisa, Andrioli, se ele vira porco, e o nome do mito aqui é vira-porco, então acho que tá explicado. Gênio, mano! Até explicar que focinho de Tutu não é tomada. Ai, não, pra mim era desde o começo uma pinguari. E, tipo, teria sido muito, muito bom se fosse uma pinguari. Sim, com certeza. Imagina, um CGzão. Sim, com a bocona aqui na barriga. Tem um vídeo meu aí, já tem, pra mim é um grande marco, né? Tem 6 mil visualizações, que é explicando o que é o Tutu. Deixa o link aí, o editor. As pessoas vão lá curtir. Sim. Não, eu só tô anotando aqui, o Andrioli tá fazendo esses jabás aqui, a conta vai chegar ali no final da gravação. Você vai ver. Eu falei do meu livro? Tá, sacanagem. Boi da cara preta, mais um. Sempre falo também. O cara vira um porco, muita gente achando que era o boi. Eu achei isso incrível. Não, é que eu acho que a série, ela perde todo o começo, né? Quase todo o começo de episódio, ela explica um pouquinho a origem de cada um. E chama pelo nome, né? E aí é aquilo que até o Andrioli quem falou. A Camila é a Yara, a Inês é a Cuca. O Tutu é o Tutu. Então talvez derive... Tutu é o Jimmy do Matanza, mas o Tutu é o Tutu. Aí você fica, né? Você fica meio sem explicação. E a cena dele, que eu lembro que é uma criança que tá comendo meio no chão, porco, não é? Né? Calma aí. É um porco que vira uma criança. É um porco que vira uma criança. A Cuca chega lá, meio que transforma o porco numa criança. Odiaria eu pegar um porco e virar criança. Odiaria demais. O porco que ia pro papo ali, ia pra ceia. Ele tava amarrado e ele tava sendo obrigado a comer até ele não aguentar mais. Eu fiquei meio triste, assim, porque eu não gosto das coisas com animal. Eu fico tipo, aí virou uma criança e falei, suave. Não, mentira. Brincadeira. Que horror.
Eu queria um comentário no chat que o Tutu não era um leprechaun fazendo turismo no Brasil. E eu acho engraçado porque o Tutu, né, ele é o personagem que mais me conectou com American Gods. Porque tem um personagem também que é um leprechaun, né, no American Gods, que eu falei que é meio que um capã. Enfim, nossa, isso pra mim foi tipo Deus Americanos quando eu comecei a assistir. Porque eu também achei que ele fosse um leprechaun até entender que, né, ele era... Nossa, interessante. É aquela cena maravilhosa, porque todo mundo se trata pelos nomes, né? Que nem a Fernanda acabou de lembrar. Aí quando ele morre, né? Aí o Marcos Pigosa e o Eric na delegacia, ele fala pra Márcia lá: eu não matei o Tutu. Como se, tipo, Tutu fosse estabelecido, assim, que era o nome do cara. E aí teve muita gente que falou assim: eu achei que o nome dele era Arthur e Tutu era o apelido. Esse é o Baby Yoda das séries brasileiras. Bom, mas é igual o Alok, o DJ Alok, o nome dele verdadeiro é Alok, e ninguém achava que era. Como assim? Que era o nome do cara é Alok? Tá escrito na certidão dele, Alok. Olha a fake news aí que a Samela tá espalhando. Quer dizer que se ele é brasileiro, é a louca. Doutor Alzo Varela. Sim. Gente, a gente falou algumas questões de algo que incomodou a série, mas pra mim, pelo menos, a série, ela tem uma... No fim das contas, né, no passar de régua, ela é muito positiva. Em várias questões, tem coisas que são muito maravilhosas que eu adorei muito. Pra começar, primeiro, eu acho que uma proposta um pouco mais adulta é interessante. Tem muita gente que culpa o Monteiro Lobato. Ah, não, infantilizou o folclore. Eu não acho que tem problema isso. Monteiro Lobato tem problemas muito piores nas costas dele, né? Sim. Né? Ser um racista eugenista de merda, por exemplo. A gente não tem medo nem problema de falar isso, porque ele era de fato, e não é coisa da época não, ele de fato, ele era muito acima do que era na época o normal da sociedade, né, então é preciso ser falado e colocado isso sim, inclusive isso tá nos livros, enfim, é assunto para outro episódio, mas de qualquer maneira, eu acho que já começa um ponto extremamente positivo, é uma série que ela não tenta infantilizar de nenhuma maneira, a abertura é fantástica, eu sou apaixonado por aquela abertura. Linda! Maravilhosa! Nossa, uma coisa que eu queria comentar é que eu tava comparando muito essa produção com a produção do Bom Dia Verônica. As duas produções muito fortes, muito bonitas, com atores muito... Nossa, assim, atores excelentes que têm as suas problemáticas, mas o que eu tô vendo das séries brasileiras é que elas estão vindo extremamente poderosas e bem produzidas, e com temas muito pertinentes. Alguém assistiu Spectros, que também é da Netflix Brasil e teria inspiração folclórica? Não. É com o diretor, é o cara que produziu Demolidor, produziu Buffy, foi roteirista de Buffy, uma coisa assim, asqueroso. Lançou no ano passado, é uma série horrenda, né, que ela se vendeu falando que ia trabalhar com folclore brasileiro e japonês, e no final ele não faz nenhuma das duas coisas. Ah, é aquele que se passa na Liberdade? Ah, tá, já tô ligando na pessoa já. E aí eu entrei em contato com a assessoria da Netflix, né, pra fazer uma entrevista sobre Spectros. Ele falou assim: olha, Spectros a gente não tá fazendo entrevista. Nossa, que pena, né? Podia ser uma outra coisa no lugar, né? Ó, a Flávia Gazi falou aqui que é o cara... Será que é da pessoa que eu acabei de falar? Acabou de ser acusado de assédio por mais uma mina. Caramba! Você não sabia? Tá em altíssima, tá bem grave. Gente, eu vou procurar depois. O que a Jay falou eu acho muito importante, porque Bom Dia Verônica eu também acompanhei, eu sou suspeita porque eu sou muito fã dos criadores de Bom Dia Verônica, mas ganhou prêmio há super pouco tempo atrás, e as atuações, principalmente, né, da Camila Morgado e do Moscovitz em Bom Dia Verônica são maravilhosas. Assim, eu diria que são impecáveis na minha grande e humilde existência, porque é real, assim, Bom Dia Verônica, e tem uma importância muito grande, porque trata de um assunto muito importante, que é a violência doméstica. E aí depois vem Cidade Invisível, tudo bem que acho que não é a primeira série do Rafael Dracon e da Carolina Munhoz pra Netflix, porque já tinha o Escolhido, né? Isso. Mas Cidade Invisível tomou uma proporção muito maior. Sim. Inclusive, gerou muita confusão, porque o pessoal acha que é uma adaptação de algum livro, algum conto, né, do Dracon ou da Munhoz, mas são roteiristas, né? Não, eles são argumentistas. Tanto que quando eu entro em contato com a assessoria da Netflix para falar de Cidade Invisível, é porque eu mandei uma mensagem pro Dracon falando que eu queria entrevistá-lo, né? Aí ele falou assim, ó, eu posso falar, mas tem que pedir pra Netflix primeiro. Aí eu pedi, eles falaram assim, não, mas como assim? O Dracon, o envolvimento dele foi inicial, assim, ele não pode falar sobre a série. Quem fala sobre a série é o Carlos Saldanha.
Então, eu acho que a relação com o do Dracon e da Carolina Munhoz foi que eles marcaram um café com o Saldanha em 2014 e ali eles propuseram a ideia. E aí a ideia foi desenvolvida depois. Acho que é meio que eles são os argumentistas, né? Isso. Tem muita gente que tem muito preconceito com série nacional e com produção nacional. E isso, pelo amor de Deus, 2021, né, gente? Assim, preconceito com série nacional... Não tem como. Tem o cinema e as produções de seriados brasileiras, elas têm ficado cada vez melhores. É claro que tem aqueles problemas que a gente tem problema com Bom Dia Verônica, que é a questão da religião que tem ali, que é meio problemática. A gente também tem problema com Cidade Invisível, mas a gente precisa parar de achar que boas produções só são feitas fora do Brasil. A gente tá vindo aí com uma leva de filmes, não só de drama ou de romance, como também do terror brasileiro, mulheres fazendo, e que eu acho importante a gente sentar nossa bundinha um pouquinho e prestar um pouquinho de atenção, porque são temas pertinentes e são produções maravilhosas e com atores que eles estão aí há muito tempo atuando. São atores que eles têm uma carreira muito grande. Então eu acho que a gente perde muito não assistindo essas produções. Eu queria pontuar que, pra mim, o alto de Cidade Invisível é isso. É uma produção excelente, com atores excelentes. Eu acho que a gente tem esse chamariz de ser o Carlos Saldanha, que já foi indicado ao Oscar 2 vezes, inclusive. E assim, tudo bem, assim, ele é brasileiro. E ele tá fazendo série pra gente, com a nossa língua, com o nosso folclore. Então é muito importante isso, sabe? É o que você falou. Ai, porque a atuação, ai, porque a produção. Desculpa, você vai falar que Lúcifer, a primeira temporada é maravilhosa? A primeira temporada é horrorosa, Arrow, sabe? Flash. É, exato. Mas aí, porque é gringo, todo mundo acha lindo. Ai, eu almoço assistindo Arrow. Ah, me desculpa. Pelo amor de Deus. Assista Cidade Invisível, é maravilhoso. Tipo, tem seus problemas? Todo mundo tem seus problemas. Todas as produções têm seus Mas problemas, falando sabe? de essas séries brasileiras que estão surgindo agora, que estão com as produções incríveis, a Globoplay lançou o Desalma também. Não sei se alguém chegou a assistir. Cara, Desalma é algo que é extremamente elogiado. Um monte de gente recomenda pra eu assistir. Infelizmente, eu ainda não assinei a Globoplay, porque o ouvinte não sabe que eu assisto BBB. Depois que terminar o BBB, eu assisto Desalma. Mas eu tô pra ver, porque o pessoal elogia. É muito legal. Eu gostei bastante. Tem um clima meio... É aquela coisa, né? Tem um clima muito europeu e coisas assim, bruxas, sei lá. Por causa que se passa ali em Santa Catarina, eu acho, assim, no sul da Santa Catarina. Então, é uma coisa bem puxada pra esse lado. E esse negócio de bruxaria. Mas é muito legal, gente. É muito legal. Vocês têm que ver. A produção é impecável também. A Cássia aqui está arrasando mesmo. E mesmo que, sabe, é o que a Jay falou, senta a bunda e assiste, sabe? Vamos dar um pouco de moral pro nós também, porque a gente fica dando moral pra qualquer porcaria que chega. Sim. E o que é feito aqui, a gente finge que não vê. Gente, Fernanda, e gente que assiste Cidades Invisíveis como Invisible Cities? Bota dublado em inglês? Não, isso não pode ser verdade. E eu queria puxar o saco não só pra séries e filmes, mas também como a literatura brasileira, tá? Puxando o saco do meu host aqui e do Andreoli também. Por favor, leiam que também faz sentido. Por favor, valorizem seus... Exato. Bom Dia Verônica foi baseado em livro escrito pela Ana Casal e Rafael Montes, assim, me jogo no chão toda vez que eu vejo o Rafael Montes, de verdade, assim, são pessoas muito boas e estão no Brasil fazendo coisas muito boas, sabe? Não é possível que a gente não enxergue isso. Leia o meu parceiro de podcast, Felipe Castilho, galera. Era pra ele estar nesse podcast, mas ele tá dodói, ele ficou dodói, mas tá tudo bem, e ele era pra ter nessa gravação pra ele falar um pouquinho também sobre esse lado criativo e tal, mas isso é muito interessante, cara, porque lidar com tudo isso tem as suas complexidades, justamente o que você aborda nesses mitos. É que é complicado falar no meu caso, porque ser spoiler, eu falo um pouco do meu livro e tal, mas eu tento mudar completamente o rolê pra, enfim, o mito folclórico, eu tô tentando, como é que eu falo sem falar, né? Entendi nada. Melhor ainda, eu não vou falar, então leiam. Dedê, explica pra nós. Eu vou falar do meu então, Andrei. Pra galera aí, é a dica que eu dou pros outros, né, e é o que eu costumo fazer também. Antes, assim, de você fazer aquela história, eu quero botar aqui esse mito que eu nunca ouvi falar, só porque ele é esteticamente legal e eu vi no Google, vai para suas memórias primeiro. Lembra do que você ouvia antes, né? Procura nessa proximidade aí afetiva algo que vai fazer com que você se conecte e crie em cima disso. Então,
Eu, no meu documentário que eu lancei ano passado, entrevistando a minha avó e meu avô, eu encontrei histórias. Muito bom. Histórias da minha família com o Saci que datam da minha tataravó. Então, assim, é impossível alguém chegar pra mim e falar assim, você não tem direito de escrever sobre Saci. Isso tá comigo há gerações, cara. Isso faz parte de quem eu sou, de quem meu pai é, minha avó é e assim por diante. Então, assim, se você fizer esse caminho, retraçar esse caminho pra você, você vai encontrar muita coisa. Então, no meu livro, por exemplo, O Colecionador de Sacis e Outros Contos Folclóricos, eu tenho 3 contos de Saci e em cada momento o Saci cumpre um papel diferente. Ele pode ser o guia, ele pode ser um guia de esperança, um guia de saudade, sabe? Cada momento ele tá representando coisas distintas, mas todas elas dizem sobre mim e minha relação com o Saci. Então, recomendo que vocês sigam por aí. Eu acho que é muito complicado quando a gente vai falar, não, o Saci é esse. Justamente por causa disso, cara, tem tanto Saci de maneira tão diferente. O Saci passarinho, né, Andreoli? Que eu não fazia ideia quando a gente gravou pela primeira vez, né? Tem Saci em religião. É uma tinta, Pereira? Matinta? Cara, a matinta é uma coisa que na minha terra é o peixe frito. A gente tem o peixe frito, né? Matinta não tem em Mato Grosso do Sul. Mas o canto é muito parecido. Sim, aqui em Manaus eu escuto desde criança, do tipo, passou alguma coisa, meu Deus, é a matinta pedindo fumo. E tem que dar, senão se não der o fumo pra ela volta e tá... Ela fuma em você. Voltando a falar algumas coisas positivas também que eu acho da série, eu acho que os atores ali, a maioria tá muito legal, alguns são impecáveis, assim, outros não prejudicam, são bem legais. O ator que faz o Saci, ele é muito bom. Tirando a cena da escada. Eu não lembro da cena da escada. Da escada que ele fala que o Curupira passou pela escada e a menina fala, como que ele passou se ele tá de cadeira de roda? Aí você fala assim, mas o Saci é um idiota? Como é que ele faz isso? Cara, eu acho que a Alessandra Negrini, como uma pessoa incrível que é, a personagem Cuca tá incrível, e isso eu acho legal. Talvez faltou um pouco, eu senti que tava ali tava com um pezinho no freio, que não precisava, do tipo, de ser uma grande vilã, que pode, tipo assim, ajudar em alguns momentos, ou então no clímax da história acabar ajudando no final, mas eu acho que faltou, tava ali, tava engatilhado pra ter umas situações um pouco mais só Cuca, né? Eles não foram por esse caminho. Um pouco um antagonista igual o Magneto com o Charles Xavier, né? Do tipo, eles sempre se batem ali, mas... Eu acho que eles colocaram ela num lance meio malévola, de ser mãezona de uma galera, e pro resto ela é uma vilã. Então ela é aquela mãe coruja, mãe borboleta, piada. Não, foi ruim. E ela tem essa coisa meio poderosona, mãe, e por isso que ela não podia cair 100% no lance de ser uma vilãzona. E aí isso me lembra uma das coisas que me incomodou no roteiro, né, dela, que foi do tipo, do nada é o Eric tá matando tudo. Mas você não é poderosona? Você não tinha como sacar que o Eric, da onde ele tá tirando e matando tudo isso? E inclusive eu lembrei de uma coisa que me incomodou, porque fizeram aquele lance de fechar o Eric, né? Que aí o Eric fala que ele tem o corpo fechado. E aí isso sumiu, ninguém mais falou mais nada. Não, e aí o cara o grande senhor corpo fechado Eric, que expulsa a Cuca e quase mata, né? Quando ela entra na cabeça dele, aí o corpo fechado não valeu, né? Exato. E aí depois ele tem que falar, ele fala, não, pode vir, corpo fechado, sai da minha filha, vem pra mim. Mas aí você fica... Corpo fechado. É muito corpo, mas enfim, fizeram uma piada muito boa no chat e falaram mãe de imposa, e aí eu gostei, porque assumiram o meu lado de mãe borboleta. Mas isso agora eu tô pensando, me incomodou mesmo. Tipo, a Cuca, que era poderosona, foi mandada pra fora, ele jogou, quase matou a Cuca, mas aí depois isso ninguém mais sabe, ninguém viu, porque acho que eles não quiseram se aprofundar nesse ritual bizarro que fizeram com ele. E o mesmo ritual bizarro, veja, gente, eu quero dizer, porque é um ritual que não foi explicado nem nada, né? Você só vê de longe a visão da Cuca, é isso que eu quis dizer. E aí tentou fazer a mesma coisa com a filha dela e quase mata o senhor que foi lá tentar salvar a filha dela. Então também não sei. Eu só tive a impressão de que eu acho que faltou alguns elementos a mais pra gente saber que a Cuca é a Cuca. Porque a gente só saca mais ou menos ali quando ela começa a cantar a musiquinha da Cuca. E tu fica, é a Cuca. E tem gente que passou despercebido por isso. Muitos amigos meus falam, cara, a Alessandra Negrini é quem na série? Pô, minha mãe ficou também assim.
Sim, aí eu acho que faltou mais alguma coisa assim do tipo, cara, gente, essa aqui é a Cuca. Eu acho que faltou em todos os personagens. Eu acho todos os personagens muito rasos a ponto de chegar no ápice de cada um. A Cuca é uma delas que, pra mim, pra ela ser poderosíssima, ela tinha que ser mais má, entendeu? Ela tinha que ser mais má. Ela tinha que, por exemplo, a parte que ela tá influenciando o Tutu pra fazer o Saci fazer coisas por ela. Ela não é tão má assim, entendeu? Ela tá agindo pelo Tutu, mas ela não tá sendo tão má. Ela ainda tá sendo meio mãe. Ela tá meio que... devolve pra ele, então, o gorro dele. E essa mãe aí que, quando a Yara vacila um pouco, ela manda o Tutu matar ela. Como assim, cara? Que mãe é essa? Transita entre opostos, que assim, é muito boazinha, mas ao mesmo tempo, tipo, manda matar. Então, ficou uma variante meio que, o que tá acontecendo? Mas eu acho que isso também falta em todos os outros personagens. Pra mim, o que eu mais gostei foi o Saci, porque eu me identifiquei 100% perfeito. Ele tem aquela malemolência dele, e ele sabe conversar com todo mundo, bem legal. Então, é o que eu já vejo um pouco do Saci, porque o Saci é bem moleque. Agora, dos outros, pra mim, faltou muito e ficou muito raso. Eu fiquei com aquele gostinho de, putz, eu queria saber mais o que eles fizeram, o que eles vão fazer, e é muito abrupto a narrativa de cada um. Falaram no chat que o Eric fez o rito pra abrir de novo, né? Porque eu não vi isso, não. Tem aquele momento lá no finalzinho que ele vai e faz um momento mesmo, que é quando ele vê da filha dele, ele lembra que é ele quem matou o Boto e todas as outras lendas. Só que o que a gente tá falando que não faz sentido é porque, mesmo antes desse rito... É no começo. E o que eu falei, o rapaz que comentou isso, né, o Loucas Historinhas, eu não sei quem é, desculpa, que essa cena em que o Corpo Seco o domina, que eu tô falando, é no começo da série, quando ele mata o Boto, no primeiro episódio. Aquele que é quando tem aquele intervalo de tempo que você não sabe o que aconteceu, você só vai descobrir no penúltimo. Ali o Corpo Seco domina a mente do Eric e faz ele segurar o Boto pra ir sugar a alma dele. Então, assim, se o corpo dele tivesse fechado ali, como é que o Corpo Seco fez isso? E como é que a Cuca não conseguiu, ou não conseguiu falhando tão grandemente, né? Acho que é meio que isso. Não, uma coisa que o Andrioli comentou quando a gente conversou, e eu acho que vale a gente se questionar, porque tem muita coisa em aberto mesmo. Eu acho que tem coisas que o roteiro deixou em aberto porque errou, tem coisas que estão em aberto pra gente saber, mas a Gabriela, a mulher do Eric, é uma questão. Quem ela? Eu acho que ela é a Vitória Régia. Quem que vocês acham que ela é? Então, o pessoal tá dizendo, a Samela vai saber até melhor do que eu, tá dizendo que ela é uma Ikamiaba por causa do Muiraquitã que ela deixa pra filha. Eu acho que ia ser um vacilo imenso você botar uma Ikamiaba branca, viu, gente? Se a série fizer isso, gente, o bicho vai pegar. Aí vocês querem botar fogo. É o Saci ruivo, né? O que eu acho que o Andrioli falou e fez muito sentido pra mim é porque, assim, o Corpo Seco só matou mitos. Ele não matou nenhum humano, tirando a Gabriela. E quando ele mata a Gabriela, pode ser porque tinha acabado de entrar no corpo da Luna, né, da filha, e aí ela, por surto, mata a mãe, uma humana, mas ela também tá com o olho branco, então pode ser que ela seja uma lenda, e a gente vai... Quando o Eric passa naquele momento lá, que ele toma aquela, sei lá, que ele fica lá muito doidão e vai pra algum outro plano, e ele encontra a Gabriela tá lá falando com ele. Mas por que ela tá lá falando com... Enfim, são questões que eu acho que podem ser discutidas numa próxima temporada. Ele entrou na joia da alma, igual o Thanos, pra ver a Gamorinha. É ótimo. Vingadores explica Cidade Invisível. Flávia comentou no chat, né, que faltou estudar um pouco mais de imagem imaginário. E eu achei também, Flávia, é uma pena, assim, porque se vocês olham nos créditos, eu conheço as duas pessoas que deram consultoria, né? A Januária, que foi a Januária Cristina Alves, foi a consultoria folclórica, que é a partir do livro Abecedário dos Personagens do Folclore Brasileiro, e a consultoria mitológica foi pelo Rodrigo Petrônio, que é, assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conversei na vida. Depois de mim, né? Mas o Rodrigo trabalha com o mito pela perspectiva da escrita e tal, né? Tipo, arcos narrativos e tal, não é pela arquetipologia. Então, acho que talvez nisso, assim, também não dá pra saber o que eles absorveram ou não da consultoria, né? Mas nisso ficou um pouquinho dever. Mas é aquilo também, né? Lidando com roteiros e séries, essas coisas, a gente teve uma pequena questão aqui no Mundo Freak, que a gente, quando lançou a série da Natália, né? A minissérie no final do episódio, deu pra ter um micro-universo caótico de como é lançar uma obra dessa, assim, não dessa magnitude, pelo amor de Deus, uma série da Netflix, grandona, gigante, né? É a minissérie do podcast, né? Mas só a minissérie do podcast já deu um trabalho e já requeriu uma atenção e saiu coisas do controle que a gente precisou adaptar no meio do caminho, que eu fico imaginando uma série do tamanho
tamanho, né, de uma série imensa pra TV, né, por mais que seja de streaming, o quanto que essas coisas também saem do controle, né? Uma mudança de roteiro, às vezes, pode mudar completamente as conversas iniciais da série. Então, assim, eu até entendo também que pode, assim, eu não costumo ser muito cri-cri quando é o tipo de coisa, por exemplo, quando eu vejo que houve uma adaptação como se fosse uma licença poética para não ter uma falha de roteiro, por exemplo, para entregar uma ideia um pouco mais legal, para ter uma coisa um pouco mais ousada, então sacrifica um pouco daqui, um pouco dali. Eu não veria problema disso, né? Mas, de fato, parece que, não sei, é estranho. É difícil falar, até porque a gente não sabe, não tava lá, né? Não sabe quem foi o cara final que aprovou o roteiro, não sabe como é que foi essas coisas, não sabe se o roteiro estava sendo escrito conforme as coisas estavam sendo filmadas. Às vezes pode dar um pouco dessa impressão, inclusive, né? Às vezes, os dois, três primeiros episódios da série eu acho que são fantásticos. Eu acho que eles criam um mistério e eles criam uma vontade de você seguir por aquilo, que é algo que eu vi muito com o pessoal comentando, que mais pra frente, do meio pro final, acaba virando um pouco meio que salada, né? Você não entende exatamente, fica muito dúbio e muito sutil a motivação dos personagens. E pra mim isso é o maior pecado, porque quando você não entende a motivação dos personagens, você acaba não comprando mais a ideia, né? Quer dizer, você tem esse clichê, que é um clichê negativo no meu ponto de vista, que é matar a mulher do cara no início pra dar essa motivação da obsessão dele, do porquê que ele tá nessa história, sendo que existem motivos até melhores, né? Existem mulheres existem situações até melhores. Existem mulheres melhores pra matar na série. Ira, corre aqui, Ira, pelo amor de Deus, Ira, vem aqui. Existem situações melhores que, por exemplo, tinha briga política com relação a questões ecológicas, e o cara é policial ambiental. Tinha a questão de, um assassino em série matando pessoas, um grande mistério envolvendo isso, né? Existe o fato do cara tá tentando proteger a filha de alguma coisa esquisita. Então existem várias motivações que acabam não sendo centrais e que acabam sendo deixadas de lado, né? E que às vezes você no meio do caminho ali tu já não tá mais comprando, né? Quer dizer, qual é a motivação da Cuca ali naquele momento? Em dado momento, a agenda dela era de proteger os seus iguais. Só que em dado momento, ela tá mandando matar um filho, né? Em dado momento, ela não mata um personagem. Quer dizer, existe uma certa confusão aí, uma certa salada, no meu ponto de vista, com relação à motivação dos personagens, que eu acho que prejudica bastante a você continuar mesmo. Porque em dado momento você não tá entendendo mais nada, porque virou uma salada muito louca, né? E o final é Ultimato, Vingadores Ultimato. O que eu acho, Andrei, é que a partir da metade, você começa a ver que a série tá encaminhada para uma segunda temporada. E tanto que a resolução não existe muito, assim, é meio rápida. Né? Acabou ali. Falou, chega. E você vê que tá encaminhada para uma segunda temporada. Quando eu falei que o Carlos Saldanha, ele disse, sobre uma segunda temporada ainda não foi renovada oficialmente pela Netflix. Com certeza vai ser, porque foi, como eu disse, tá como série mais assistida. Mas tem uma coisa um pouco que Bom Dia Verônica caiu na mesma também, de você já ir direcionando pra segunda temporada, então você já deixa esses cliffhangers, que eu nem acho que sejam muito, mas o que vem por aí, né? E aí o Carlos Saldanha disse, tem mais de 300 mitos, tem mais de 300 lendas que a gente pode trabalhar ainda. Então ele vai... tem um vídeo dele na minha entrevista, assistam a minha entrevista com ele, que ele fala, a gente tem mais de 300 mitos a serem trabalhados por aí. Então a segunda temporada, o que vai ter? Vai vir mais mito, e ele provavelmente vai trabalhar ainda todas essas tramas, subtramas e furos que ficaram em aberto, porque eu senti a mesma coisa que você. Tem um momento que ficou meio jogado, você não sabe muito mais, porque vai ser trabalhado depois, eu acho. Acredito eu, né? Isso é a minha esperança de que vai ser trabalhado ainda. O que eu imagino da segunda temporada, rapidamente, né? É que a gente vai ter agora 2 filhos do Boto, né? O filho da mulher que tá com o João, que era ex do João, e o Eric. Então, assim, até quando eu tinha comentado com a Fernanda, eu imaginava que o Eric podia assumir o papel de Boto, já que, ao que parece, na série só tem um mito, e ia ser lógico que os filhos assumissem o papel dos pais. Só que agora temos 2. Né? Então, o que será que vai acontecer? Briga de Boto. Então, eu imagino que a gente vai, que nem eu tinha falado antes, né? A gente vai poder ter uma expansão de cenário, vai para outras cidades, então nessas outras cidades talvez se descubra quem que está criando as entidades, acho que pode ir por aí. E eu duvido muito que ele vá para os mitos mais desconhecidos, viu? Apesar do Tutu ter feito muito sucesso, ele fez sucesso porque as pessoas preencheram a lacuna Tutu com o que elas conheciam, seja Mapinguari, seja Boi Bumbá. Não, mas eu acho que o personagem é legal sim, eu fiquei muito querendo saber mais sobre ele. O fechadão dele, às vezes, foi mais instigante pra, cara, que
personagem legal aquilo. Tipo, o que ele é, o que ele tá pensando, né? Correu tão rápido. Eu caso aqui no chão que vão ficar nos mitos mais conhecidos, que é lobisomem, mula sem cabeça e acho que pela questão de adaptação, acho que vão ser esses. No máximo um caiporinha ali. Duvido que vai ter um boitatá, porque é uma grana violenta pra você fazer uma cobra de fogo. Duvido que vai ter umas coisas assim. Vai ser no máximo a surucuki. O quê? Quê? Surucuru. Surucuru. Eu tô demais, desculpa, gente. Eu tô me bananando com as coisas. Essas incoerências do personagem que vocês falaram, isso me faz um paralelo com outra história que também usa o folclore como pano de fundo, que é a nova Mulher Maravilha, Yara Flor, que é indígena. Meu Deus do céu, que problema é esse? Isso faz com que a personagem também tenha essa incoerência também, né, na história da Yara Flor. Então, isso parece que é uma coisa constante nas personagens folclóricos que as pessoas adaptam. E eu não sei por que eles fazem isso e não estudam a fundo, ou então fazem uma coisa assim que seja completinha, sabe? Essa história da Yara Flor, ela me deixa até com coceira, porque é muito problemático. É problemático em todos os âmbitos possíveis. Como mulher latina, representação de mulher latina, não houve consultoria, é uma mulher branca falando sobre coisas que ela não sabe, literalmente. Houve aquela junção entre mitologia grega e mitologia, entre muitas aspas, folclórica. A representação da Yara Flor, ela não é em nada indígena, de jeito nenhum, não tem nada. Teve a problemática da caipora, da representação da caipora, de como ela foi representada. É exatamente nessa parte da caipora que pega lá pra mim, assim, pelo que eu li, é que principalmente essa parte é que pega na incoerência da personagem, sendo que ela é uma personagem indígena, nenhum indígena nunca ia tratar um encantado, né, um ser divino deles daquela forma. Não se respeitaria daquela forma. É um desrespeito a ponto de a laçada, ela é a representação do estupro dentro da cultura indígena e ela enlaça a caipora. Aquilo é violento. Não é certo aquilo que aconteceu. Então, pra mim, é quase um desserviço que aconteceu ali, porque são muitas problemáticas. A gente não tá falando só de culturas minoritárias que são pobremente representadas, mas também como mulher e também como mulher latina sendo representada. Então, é muito complexo. E isso, a gente não tem tanto, como é que eu posso dizer? A gente pode até traçar um paralelo em Cidade Invisível, porque eu não sei como foi a consultoria de Cidade Invisível, mas a gente vê pelo menos que não tem representação indígena, a gente não tem um indígena nessa série, mas eu acho que... Eles decidiram, não vamos ter representatividade, não vamos ter problema, vamos tirar. Vamos tirar tudo, exatamente. Eu acho que foi exatamente isso. Para não ter machismo, a gente tira todas as mulheres da série. O que é Guarani? O que é não sei o que? A gente vai errar, né? Mas aí eu trago uma coisa. Eu trago Frozen 2. Houve uma consultoria com as tribos que foram ali representadas, criando uma sensibilização da cultura deles, da religião deles. Então, isso já faz com que você não precise... O que eu tô tentando... Eu não posso estar falando isso porque eu não sou indígena, porém eu acho importante. Se tivesse essa espécie de consultoria, a gente ia ter uma obra mais sensibilizada, entendeu? De que ela tava ali dando a mão, olha, a gente se sente melhor sendo representado desse jeito, a gente se sente melhor quando vocês falam dessa forma. Agora, você excluir, fingir que não existe, ou então tratar como qualquer coisa, que foi o que aconteceu em Yara Flor, porque foi o que aconteceu. Eles simplesmente imaginaram, né, que é o imaginário do colonizador, de que é assim que as coisas acontecem. E não é assim. Então, eu acho que... Eu gosto muito da obra Cidade Invisível. Eu acho que faltou um pouco de sensibilidade, sim, mas é uma obra necessária, dá visibilidade. Então, eu acho que eles têm muito que aprender aí, entendeu? Assim como aconteceu na evolução de Frozen 1 pra Frozen 2, que fala muita coisa sobre as tribos dali, também fala sobre masculinidade tóxica, fala sobre muitas coisas pertinentes. Então, eu acho que ainda há possibilidade de evolução e criação, mas é preciso a gente ouvir também o que as outras pessoas estão falando. Tem uma animação que fizeram lá em Belém, no estúdio de Belém, que é o nome da animação, uma animação infantil chamada Icamiabas. Então eles fizeram essa animação
incrível que fazem tudo que deveria ser feito quando você vai representar povos indígenas. Eles contrataram uma pessoa indígena para dar consultoria, tanto que as personagens das Ikamiabas, acho que são 5, não são sexualizadas, elas não banalizam não a cultura nem a religiosidade delas. Lá se passa numa Amazônia futurística, então assim, são indígenas que vivem em contexto urbano e estão ali sendo representados e de uma forma muito boa e que até os indígenas, todo mundo aprovou e tal, porque foi feito direito, sabe? Foi feito certo. Sim. Não é difícil, principalmente para grandes empresas como Netflix e a DC Comics, né? Então, sim, só falta vontade mesmo. Sim, eu acho que é interessante a gente deixar bem claro que às vezes o pessoal pode... Então, tem sempre aquela galera, né? Tem sempre aqueles 10%, né? Ah, mas vocês estão sendo muito chatos, tá muito sensível, não pode fazer mais nada hoje. Eu acho que é interessante a gente notar que a gente tá lidando com o mercado de consumo que é extremamente globalizado, que chega a todas as pessoas. A gente não tá lidando mais com o mercado de consumo que é o americano de classe média dos anos 80, a gente tá lidando com todo mundo. Então, se é pra fazer a parada, fazer a mesma coisa, colocar um arquétipo de Jesus ali no meio, o vilão é o diabo e blá 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 e tal, e esses temas são apenas uma skin que você muda como se estivesse trocando de roupa, então, brother, é melhor nem fazer. Faz o que tu quer fazer. Faz aí de novo a história de Jesus, coloca o diabo, faz aí bonito e tal. Quer fazer a parada direito? Faz a parada direito. Mostra uma outra parada, traz uma riqueza pro teu roteiro, uma questão que nunca você viu de certa maneira e tal. Eu acho que isso é importante, isso, enfim, né? Obviamente que existem exageros, obviamente que tem gente que muitas vezes também não quer escutar um outro lado e tal, mas a gente não pode deixar de dialogar esse tipo de coisa e obviamente que quando é ofensivo você não escolhe quem, né? Tipo, não, eu não estou te ofendendo, né? Como assim, né? Eu escolho se você se ofende ou não, né? E lembrando que ofende de tipo, ai meu Deus, eu estou ferido. Não, no sentido de, cara, tipo, isso não me representa, isso é uma babaquice e isso é uma agressão à minha história, ao meu background, o que eu vivo e tal, e você tá ganhando dinheiro com a minha cultura, né? Fica um pouco dessa sensação pra quem tá deslocado. É algo que deveria ser muito mais comum no pensamento do brasileiro, mas infelizmente, né? Brasileiro reclamando quando não tem todo mundo branco numa série, né? Quando colocam, né? Tipo, brasileiro, né? Tipo, o cara que tipo, vai pros outros lugares e não é branco, né? Independente do que seja, né? Latino. Mas enfim, né? Só porque a representação feminina eu achei muito interessante, porque eu não achei que eles sexualizaram ninguém tirando a Yara, mas por motivos meio, eu não sei se óbvios, assim, mas o que eu achei que fizeram com a Yara fez muito sentido dentro da personagem, que ela usava, né, desse poder chato ela usa dela. Pra matar homem. Eu concordo 100% com a Yara. Eu achei... Eu não tava esperando que ela ia dizer isso. Eu fiquei um pouco surpresa. Eu achei que ela ia falar... Não, eu concordo com a Fernanda, não. Roubou teu lugar de fala, hein, Jay? Literal, amei. Obrigada. Sou fãzona da Jay, porque uma vez eu lembro qual era o podcast do Mundo Freak, ela falando, tipo, não, porque ela mata homem, então tá certa. Daí eu fiquei, tipo, eu tava dirigindo, eu fiquei, tipo... Gente, nenhum homem foi machucado durante as gravações desse podcast, tá bom, gente? Ainda, porque a gravação não acabou. Enfim, não, mas o que eu acho que a Jay tá correta, mas a Yara, ela tem esse charme dela, mas existiu uma coisa meio, uma tensão sexual entre ela e o Eric, que tava pra começar a me incomodar e voltou, sabe? Porque tava aquela coisa de tipo, o cara acabou de perder a mulher, tá enchendo o saco de todo mundo, assim, entendo, mas tava enchendo o saco de todo mundo, porque perdeu a mulher, ele já não tinha tensão sexual dele com uma colega de trabalho, que no fim a gente entendeu que é porque ela era lésbica, e não porque eles não tinham uma tensão sexual. Eu achei que isso foi meio jogada de roteiro, do tipo, por que os dois não têm uma tensão sexual? Porque ela é lésbica, sabe? E não porque eles podem ser amigos. E não porque você consegue construir uma história sem tensão sexual. Mas eu achei interessante que só rolou isso quando era o Boto e a Yara. E eram personagens que faziam sentido ter isso. Então a representação das mulheres, até da própria Inês, achei muito interessante. Tipo, porque não teve essa sexualização feminina a ponto de ficar fora de sentido, sabe? Tirando as coisas óbvias. A Yara, inclusive quando a Yara aparece, acho que aparece só os seios da Yara, né? E aí o Tutu aparece desesperado. A primeira coisa que ele faz é cobrir ela. Passou mais uma sensação de fraternidade, assim, dos dois serem muito irmãos. Se bem que o Tutu tenta beijar ela, lembra? Mais à frente o Tutu tenta dar um beijo nela. Vixe, não lembro. É lá pelo final, quando ele encontra ela na casa, né? Ele vai levar e ela fala assim, por causa disso, não sei o quê. E ele chega pra dar um beijo e ela vira o rosto e ele sai fora, puto. É que eu acho que tem uma coisa meio também do charme dela. Daí eu não sei, veja. O que eu quero dizer é, né? Porque daí
você não sabe muito quando que ela tá usando, quando não tá. Eu só achei muito interessante isso, porque a gente tá muito acostumado com narrativas que hipersexualizam mulheres e que precisa ter um casal pra você querer acompanhar. É óbvio que o Eric não tá desligado ainda da esposa, que fica reaparecendo em flashbacks a cada 5 minutos. É o Edward James, Lua Nova com a Bella. Desde que ela se põe em situação de perigo, ele tá lá, a mulher do Eric pra aparecer. Sabe, você tem os melhores referências. Desculpa. Você citou Crepúsculo, mas o Andrei vai te chutar. Não, eu tenho que pedir desculpa pro Crepúsculo. Mas não vai ser hoje, não. Eu vou chutar um pouco mais até chegar esse momento. Mas... Enfim, eu achei só que essa apresentação foi muito interessante, valeu. Mas enfim, eu acho que no fim, acho que se eu tivesse que apostar, o Eric vai acabar ficando com a Yara. Mas eles não terem ficado na primeira temporada, eu achei ótimo. Agora ele é o Boto, né? Ser 2 mitos d'água. A gente nem sabe o que eu tô falando aqui. Mas imagina se nessa segunda temporada, por exemplo, eles expandem, tipo assim, o cara foi lá e zoou, né, com as águas, e imagina se o vilão é o Ipupiara, né, ou algo desse sentido. Tudo bem que eu acho que é um mito de rio, né, não um rito de mar, como tá ali, né, mas enfim, né, um exemplo, né, coisas nesse sentido. Agora pra eles já bagunçou isso tudo aí. A água é água, né? Pelo visto, pra série. É água, não, assim. Daqui a pouco vai aparecer na piscina, na cachoeira. Sabe quando você tá de madrugada? Tu escuta aquele gloob do filtro? Pode ser o bicho aí papão dentro da tua água. Cuidado. Vai sair o boto da tua privada, cuidado. Ai, Andrei. Não deixem água parada. Não deixa água parada que dá boto, né? Vou dar água parada em casa agora mesmo, abrindo a caixa d'água aqui, ó. Pode Se for o boto da série, vou colocar água no meu umbigo. Que isso? Ai, gente, desculpa, é que o boto da série foi o que mais me interessou, inclusive, na série. Maravilhoso. Eu preciso dizer que eu fiquei muito incomodada a cena que o boto tá pelado e aí tem a menina na frente dele, né? A criança, né? A Luna. E aí eu fiquei, meu Deus, como eles gravaram essa cena e tava pelado, a criança tava sexy. Eu fiquei muito incomodada. E, gente, deixa eu perguntar, vocês gostaram da atuação da Luna? Da criança? Eu gravei, a gente gravou uma live assistindo o primeiro episódio, né? E o pessoal do Folclore BR. Aí eu falei assim, eu sempre tenho um problema com criança. Era o primeiro episódio, eu falei assim, com criança atuando, que eu não sei se ela é uma péssima atriz ou se ela tá possuída. Aí o pessoal começou a me mandar assim, tipo, nossa, Andrioli, profeta. Descobriu o plot twist. Criança é difícil às vezes, né, de acertar aquela parada na veia, assim. Eu acho assim, depende com quem ela atuava. Por exemplo, quando ela tava com o Saci, eu acho que ela atuava bem. Que eles tinham uma química muito boa, assim, na cena. Sim. Mas quando ela tava com a avó dela, com o Marcose, era muito ruim. E a vovó também, a atriz, eu acho... É isso que eu ia dizer. Pegaram a avó em qualquer lugar pra atuar. Gente, coitada, que mulher sofrida pra atuar. Ela tava assim, Luna, minha neta! Ficava assim, Agora, o Marco Pigozzi, quando eu fiz entrevista com ele falou que ele não é pai. Então foi uma dinâmica que ele teve que aprender. Eu acho que ele foi ok. Eu acho que eles infantilizavam demais ela. Então parecia que ela era muito mais nova do que ela era a todo momento. Sim. Tinha umas coisas que faziam sentido, tipo, ela tá passando pelo trauma de ter perdido a mãe. Mas assim, a qualquer momento o Marco Pigozzi ficava, filhinha, você sabe que o papai te ama muito. Aquela criança não ia pra escola, não? Não tinha aula? Passa o dia inteiro fingindo que tá dormindo. Ela tava, tipo, fazendo as capirotagens dela no quintal, ou ela tava dormindo. Tudo bem que o Eric também não trabalha, né? A criança não estuda, o cara não trabalha, né? Sabe quem que não trabalha? O legista do IML. Porque quando ele recebe um cadáver com um buraco na cabeça, aí fala assim, o que é isso aqui? Sei lá, é de nascença. E aí depois, cadê o corpo? Sumiu. Como? Rio de Janeiro, cara, isso é corpo achado na praia com buraco e afogamento. Já dizia Tropa de Elite. Tá certo. A gente tá indo pra um lado mais apócrifo do podcast, então tá ficando perigoso. Gente, gostaria muito de agradecer muitíssimo a quem ficou aqui na live. Foi divertidíssimo a presença e a contribuição de vocês foi muito engrandecedora. Mandar um abraço e um beijo pra todos vocês. Pra você que tá terminando de escutar o podcast, poxa, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. E aquilo, gostaria apenas de pedir aí uma mensagem final e um jabex. Andrioli Costa começando aí, pela ordem alfabética. Valeu, galera. Então, muito obrigado aí por terem ouvido, né? Quem quiser saber mais do que eu penso sobre essa questão de folclore, culturas indígenas, como é que isso pode chegar num diálogo, que eu acho que pode, mas para isso precisa existir o diálogo, e aí é uma ponte que precisa ser construída e enfrentada por quem tá pronto para fazer isso. Escuta o meu podcast, Poranduba, tem episódios incríveis com o Daniel Munduruku,
com o Jaider Asbel, que é um artista plástico indígena sensacional, com o Denilson Baniwa também falando sobre ativismo indígena, e eu tenho sempre enfrentado esse tema da maneira que me é possível, né? Então, chega lá em Poranduba, estamos voltando agora depois de um recesso. O primeiro episódio agora vai falar de Cidade Invisível, né? Chama Os Silêncios de Cidade Invisível. Então, chega lá, vamos conversar, vamos discutir. Se você quer ver o que eu escrevo também, recomendo meu livro O Colecionador de Sacis e Outros Contos Folclóricos, tá aí na Amazon na forma de e-book, e eu tô fazendo alguns vídeos aí de vez em quando pro YouTube, em youtube.com/colecionador de sacis. Sempre, né, com essa pegada informativa, não faço muito de besterol, não. Não tem muito meme, não. Assim, é o que eu leio, o que eu estudo, o que eu penso, beleza? Chega mais. Isso aí. E uma pequena questão, antes de eu puxar aqui para as meninas, é o seguinte: para quem se incomodou de alguma maneira com alguma fala e tal, acha que merece ser melhor discutido, a gente vai abordar isso mais pra frente. Toda essa discussão de folclore, indígena e tal, acho que é um tema que é muito interessante, muito bacana, principalmente para conversar com indígenas. Então fica aqui as portas abertas. Se quiser deixar mensagem de feedback nas nossas redes sociais, vocês sabem que a gente é super de boa, ou no site, por aí vai. É algo que a gente tá, então, muito aberto ao diálogo. E é isso. E apenas um pequeno puxão de orelha pra mim mesmo. Falei escravos, e hoje acho que fica melhor como pessoas escravizadas, né? Já que escravo não é o que define as pessoas que foram escravizadas, né? Eles eram isso, pessoas escravizadas e não escravos. Então, Fernanda, dê aí o seu jabex e sua mensagem final aí. Bom, queria agradecer. Foi uma honra muito grande falar um pouquinho aqui do meu lado, junto com tanta gente tão importante. Eu sou muito fã do Mundo Freak, então queria agradecer de novo o Andrei por ter me chamado. Quem quiser me acompanhar falando de cultura pop, cinema, séries, é do meus pitacos. No Twitter eu sou @fe, com 2 Es, _talarico. No Instagram eu sou Fernanda _talarico. E é isso. Eu tô sempre por aí falando o que ninguém perguntou. É isso, muito obrigada. E Samela, diz aí que dá a sua mensagem final, seu jabex, onde é que o pessoal te encontra? Antes de mais nada, cuidado com a cuca, que a cuca te pega, vocês podem me encontrar no Twitter, falando abobrinhas e falando muito sobre quadrinhos e cultura pop também, no @SamelaHidalgo, no meu Instagram, @SamelaHidalgo também, e eu tenho um projeto chamado Norte em Quadrinhos, que busca dar visibilidade aos artistas e quadrinistas do norte do país. Então vocês podem seguir também no Instagram, @Norte em Quadrinhos, que eu tô sempre lá apresentando novos artistas. E eu também sou colunista no site Mina de HQ, inclusive vai sair um texto meu falando sobre a Yara Flor e a invisibilização dos povos indígenas na cultura pop, então vocês podem lá também ler, que tá bem legal, modéstia à parte. E é isso. E eu tenho um podcast, gente, que tá meio parado, mas eu tenho, que é o DFP, Devíamos Fazer um Podcast, tá em todas as plataformas aí, junto com o Felipe Castilho, o Fábio Marx, Thiago Zanetti e Distopia Cast, que é todo mundo do mundo dos quadrinhos, falando várias abobrinhas também, envolvendo quadrinhos no meio. Então, acho que é isso. Perfeito, perfeito. Então é isso, gente. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. E é aquilo, não olhem para trás. mundofreak.com.br